Eu duvidava de mim até ano passado ainda, sabe? Quando você... é muito complicado você ter o seu próprio negócio, tá Sim. longe da família. E, tipo assim, o meu estúdio hoje, eu montei ele na minha casa, né? Então, tipo, eu tenho espaços pra montar cada cenário, atendo as pessoas super bem, mas eu não tenho espaço comercial. E eu sempre ficava perguntando, será que eu preciso disso? Será que é necessário? A gente sempre se duvida, né, da própria capacidade. Sim. Mas eu sempre tive um negócio na minha cabeça que eu pensava assim, eu não preciso melhor equipamento, eu não preciso ter um lugar gigante, eu sempre fiz o melhor com o pouco que eu tinha. Eu fiquei Entendi. 7 anos com o mesmo equipamento. Salve, galera! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Equalizando. Estava com saudade de vocês. Estamos de volta, estúdio novo, equipamentos novos, parceiros novos e eu estou muito animado com esse podcast, o primeiro episódio da segunda temporada. E eu estou aqui com uma convidada que também ela trabalha com as câmeras, né? Isso aí. Ela tira foto das pessoas, embelece as pessoas, né? E registra momentos únicos, momentos importantes na vida dela. Estamos aqui com Sabrina Luz. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Como é que você tá? Eu tô bem, tudo certo, graças a Deus. Correria? Você tava falando no celular com o pessoal, Não, não resolvendo dava muito parar. BO? Sim. Não, na verdade não é nem BO, é porque eu comecei muita coisa ao mesmo tempo. Tá acontecendo o Dia dos Pais agora, teve a Barbie, né, que a gente não pode esquecer da Barbie. Ai, a estreia do filme? Teve, eu fui na pré-estreia na quarta-feira. A gente... De rosa. Claro. Você viu minha unha? Você não viu Ah, minha foi por causa do unha? filme? Sim, fiz desenhinho, tudo certinho. Caramba. Gente, assim, ó, brincadeiras à parte, mas a Aham. primeira coisa que eu fotografei na minha vida foi Barbie. Ah, você começou a tirar foto de boneca. Exatamente. A minha mãe Sério? tinha uma câmera, eu não lembro, não vou saber te dizer qual delas que era. Eu acho até que é a que ela trouxe pra mim a última vez que ela veio. Mas ela tinha uma câmera e ela, tipo, largou na minha mão e eu colocava as bonecas em cima do carrinho, eu tirava foto. Então as pessoas falam, nossa, Sabrina só fala de Barbie essa semana. Aham. Não é só por causa do Porque é um filme. negócio que tem É um uma negócio que importância. tem uma importância pra mim também. Então Que eu decorei, legal. assim, você entra no meu estúdio, você só vê rosa. Fiz a caixa, fiz tudo. Que demais. Aham. Que demais. Antes da gente conhecer um pouco melhor, eu quero apresentar os nossos sponsors. Graças aos sponsors, a gente conseguiu melhorar aqui a qualidade do estúdio, equipamento, que esse, para mim, era uma dor, assim. Eu achava que o podcast só com o celular deixava um pouco a desejar. E então, obrigado pela galera que confiou no trabalho e deu esse voto de confiança. Então, temos 4 parceiros aqui junto conosco nesses primeiros episódios. Começando com a Follow Us Intercâmbio. Vocês estão querendo vir para a Austrália, querendo renovar o visto, entre em contato com eles. O pessoal da Follow Us faz um trabalho muito bacana. Eu vou deixar todos os links na descrição. Instagram também, dá aquela moral, vamos seguir eles. A Tropical Brasil também, que, eles têm um açaí top. Se você quiser açaí, inclusive, Não. fique à Guarda eu acabar vontade. meu café que você vai ver só. Termina o café. Termina o café, então eles importam do Brasil açaí. Então você que tem um café, um business, alguma coisa assim, entre em contato com eles, querem vender açaí. Ou você que gosta de açaí também, vai lá no Brazilian Flame também, que é um dos nossos parceiros. E compre açaí deles, tem lá do Brazilian Flame. Eu tenho um potão, eu amo. Eu amo. Faço smoothie com banana, morango e suquinho de maçã. Amo açaí. Então, sigam lá também o Tropical Brasil, a galera da Tropical Brasil. O Brazilian Flame, inclusive, eles estão completando 5 anos em breve. E eles estão com uma promoção, um voucher de $250 no açougue deles. Então, vocês estão querendo fazer um churrascão, é só ir lá nas lojas ou de Zetland ou de Y, gastar, você comprando algo acima de $25, eles vão te dar um QR Code para você participar da promoção, que vai ser dia 16 de agosto, se não me engano. Então, fiquem de olho no Instagram deles, também dê aquela moral pra galera do Brazilian Flame, que, cara, a comida de lá é absurdo, né? Nossa, você falando assim, já deu vontade de ir lá agora. Então, nossa, eu amo aquele molinho deles, também não tem pra ninguém. Não. E por fim, mas não menos importante, a galera da Crystal Migration, advogados de imigração, se vocês estiverem querendo uma assessoria, aplicação de visto, traçar uma estratégia a longo prazo, ficar aqui permanentemente na Austrália, é um serviço que, cara, pode decidir mudar o seu futuro aqui.
Então, cara, vários serviços, aplicação de visto, se vocês, enfim, precisam de alguma ajuda, fizeram alguma aplicação às vezes que não foi muito boa, aí precisa de um appeal, alguma coisa assim, eu já passei por isso, recomendo também, vou deixar todos os links na descrição e sigam todo mundo no Instagram. Fechou? Gente, bora começar esse bate-papo aqui com a Sabrina, mas eu queria saber, porque você tá de verde, você gosta muito de verde? Assim, ó. Foi pra combinar, como é que é? Eu lembrei que quando eu vi seus vídeos, praticamente mostra a roupa inteira, né? E eu fiquei, vai, Aham, troca a roupa e mostra pro marido o que você acha. E ele nem olhar, já falou, tá lindo, tá tudo lindo. Eu aham, pensando, gente, precisa de alguma coisa que combinar com a minha cor. Eu não fiz a minha paleta de cores ainda, então eu falei, quer ah, saber? Lembrando o que as minhas amigas disseram, eu fico bem de verde. você fica bem de verde. Então, eu vou de verde. Sério? Não tem erro. Porque assim, gente, eu tenho. O relógio é verde, a capa do Aham. celular é verde. Realmente, eu gosto. Falei, vamos lá, num basiquinho também, pra não parecer que você tá indo pra um Fashion Week, né? Sabia que eu não tenho uma peça de roupa verde no meu armário? Mentira. Aliás, eu tenho uma mais assim, verde escuro, Tá. mas não Bom, nesse tom assim, ou verde limão assim. mas ia combinar com seu boné? Se você É tivesse alguma coisa verdade. pra É o combinar com seu boné da boné, minha seria marca, legal. bem pensado. Não, eu tenho muita coisa. Eu tenho uma bolsa que ela é, na verdade, uma camisa. Essa bolsa aqui é demais. Essa, mas essa aí é de fotografia, essa aí eu uso com tudo. Só que eu tenho uma que ela é uma camisa. Aham, Ela é verde. Só que eu não coloquei ela porque ela é com dourados, meus acessórios estão tudo prata, então não ia aham. dar muito certo. Por ser uma pessoa que trabalha com fotografia, você também é muito ligada em moda, assim? Se preocupa com o que você veste, com o que a galera vai achar? Ah, é necessário, né? Porque quando alguém procura um fotógrafo, ainda mais pro tipo de foto que eu faço muito fashion, Aham, a pessoa olha pra você e fala, cara, vou fazer com ela. Uma coisa assim que eu sempre coloquei na minha cabeça, por exemplo, quando eu procuro um profissional, procuro uma nutricionista. Você tá. pega uma nutricionista que você sabe que ela cuida da alimentação dela, você olha o Instagram dela e fala, nossa, aquela pessoa sabe o que ela tá fazendo. Sim. Então, quando você procura um fotógrafo nessa área, você tem que olhar, a pessoa tem que se vestir bem, ela tem que ter um Instagram legal. Aham, Então, a imagem conta e muito. E eu entendi. fiz moda. Eu sou formada em design de moda. Ah, é? Uhum. Eu fiz a faculdade de moda. Assim, pra falar bem a verdade, eu não gostava. Eu gostava da parte de fotografia. Quando a gente tinha desfile, eu gostava bastante, porque eu trabalhei bastante com desfile já. Mas a questão de você construir roupa também era legal, porque agora eu tenho um closet para as minhas clientes, né? Eu tenho Uhum. uma variedade de looks. Que Só que legal. de um ano para cá, eu comecei a fazer os looks nas clientes. Então você pega assim 5 metros de tecido e vai manejando ali, faz um vestido diferente, faz um negócio diferente. Então assim, como eu vendo esse tipo de trabalho, eu preciso Sim. sim ter um posicionamento um pouco diferente. É necessário. Tem um Instagram bacana. Tem Entendi. que. Tem que estar bem Tem muita gente que não vestido. pensa nisso. Mas, por exemplo, se eu vejo um personal fora de forma, eu já não dou muita moral pro cara. Exatamente. Entendeu? Às vezes o pessoal manda mensagem, pô, posso fazer um treino aqui, agora que eu tô um pouco em evidência, né, na internet, tem gente que fala assim, mano, posso fazer um treino pra Parcerias. você, né, fazer Aham. uma permuta, assim. E aí eu vejo o Instagram do cara e falo assim, não, você não, entendeu? Não tá conversando muito bem, né? E às vezes, assim, a pessoa até nem começou agora. A pessoa sabe o que ela tá falando. Só que se Uhum. ela não souber se posicionar, Sim, não, você não atrai as pessoas certas. exatamente. Então, geralmente as meninas olham e falam: Nossa, que legal a roupa que você tá usando, que legal. Olha a unha dela, ela fez a unha. Já, Aham, da sabe, Barbie. você precisa estar nesse nicho, assim. E as Sim. pessoas que eu tenho muito contato são pessoas que também já cuidam bem do visual, sabe? A Tatá, que é a maquiadora que Uhum. trabalha praticamente Maravilhosa. 90% das Aham. minhas clientes são Sim. atendidas por ela e amam ela. Aham. Aí tem a Ju, que também agora que a gente tá fazendo uma parceria, que ela vai fazer Também. a coloração A comigo e tudo Bertoli? mais. Adoro ela. Aham. E aí, então, assim, são pessoas que também estão na mesma Estão vibe. envolvidas. Aham. Isso. Sim. Aham. Porque é isso, quando você vai procurar um parceiro, você quer um parceiro que você olha e fala, ele sabe o que ele tá fazendo. Uhum. Porque se não for assim, Não vai esquece a agregar gente. muito, né? Não precisa. Não. Hoje, por exemplo, se você olhar trabalho de fotógrafo, uma coisa que, quando eu vou contratar fotógrafo, apesar, assim, da experiência que eu tenho e tudo mais, eu quero ter a mesma experiência que eu dou para as minhas clientes. Uhum.
Então, quando eu procuro alguém, eu vou dar uma olhada pra ver se a pessoa vai dar essa atenção que eu dou, sabe? Tipo, vai Sim, me ensinar como que eu faço um look. Porque por mais que você faça isso pros outros, quando chega a sua vez, você quer um negócio diferente. sim. Então, eu realmente dou muita importância pra isso e eu acredito que as minhas clientes também. Aham, Acabam sendo até mais pique, sabe? sim. Porque já tá acostumada que eu sou dessa forma. Mas lá no por exemplo, como é que é o seu a gente estava conversando antes, você falou que chegou aqui há 7 anos atrás. Isso. Lá no Brasil você fez moda, como é que foi essa transição? Lá você trabalhava com fotografia também? Por que que você veio para cá e, enfim, quais são os planos e Então, né? Eu, na verdade, eu tive. Nossa, tirando várias coisas que eu fiz antes, porque assim, eu fiz Senai, confeccionadora de calçado. Trabalhei. Sério? Sim, trabalhei em corte, pesponto, montagem, tudo que você imaginar. Com 16 anos. Eu Aham, comecei cedo. Eu sim. lembro que eu cheguei em casa pro meu pai e falei assim: me inscrevi no Senai. Ele, hã? Eu me inscrevi no Do nada. Senai. Tipo assim, ele não tava nem sabendo o que eu tava falando. Tava na casa de uma amiga. E ela falou assim: a empresa do meu pai tem Senai. Vou me inscrever. E eu falei, tá, como é que funciona? Ela falou: você faz uma prova. E aí, se você passar, você vai trabalhar na empresa. Você Certo. vai fazer, né? Você vai estudar no seu horário normal lá, que daí teria que ser à noite. E você vai ter meio período no Senai pra aprender. Aí eu falei, Tá. cara, legal, né? 16 anos, eu sempre fui meio espivitada, sempre quis fazer muita coisa. Já queria fazer alguma coisa assim. Ah, gente, ter o seu próprio dinheiro, comprar o que Sim, você quer. independência, assim. Não que eu já não tivesse uma condição legal, meu pai era Sim, bem tranquilão, assim. Mas eu tinha aquela mania de, tô precisada, e ele, pá, sabe? entendi. Mas mesmo assim, nunca evitou de eu querer fazer as minhas coisas. Legal. E daí naquela fase eu comecei a trabalhar com 16 anos. E eu lembro que foi engraçado porque essa minha amiga, ela não passou na prova. Não. Entendi. E acabou que eu comecei a trabalhar na empresa que meu pai trabalhava, que era a Pampilha, de calçado. E aí fiquei lá. Quanto tempo que eu fiquei lá? Fiquei um tempão lá. E daí eu fiquei trabalhando na biblioteca, conheci muita gente. Foi uma experiência maravilhosa. Pô, com 16 anos deve ser nunca eu fui trabalhar só depois da faculdade. Eu comecei antes disso, porque meu pai tinha uma empresa, eu comecei a fazer Photoshop pra ele com 13 anos. Sério? Que Virava à demais. noite fazendo. E hoje, se você falar assim, você gostaria de fazer a mesma coisa de novo, que era recortezinho, né? Não, Aham. não suporto ter que fazer recorte em Photoshop. Não, Hã. você pode me mandar fazer tratamento de pele, lindo, maravilhoso, faço tranquilamente. Sim, Mas se mandar recortar pra trocar cor disso, né? Esquece. entendi. Não funciona. Enfim, e aí nesse período, depois passou, né, essas 16 ali, fiquei um tempinho sem trabalhar, trabalhei em estúdio fotográfico. Eu lembro que trabalhando em estúdio fotográfico eu fiquei coisa de meses, assim. Porque como eu já fotografava como Você hobby, já tinha uma câmera em casa, assim, já você tinha. tirava foto das Barbie? Eu tirava fotos. Não, É. nessa época eu já tirava foto de gente mesmo. Já Ah, tinha tá, feito casamento de família, aquelas coisas ah, assim, tá, sabe? entendi. Aham. E aí, como eu já estava fotografando, e assim, eu sempre fui muito de conversar. Você viu aqui que eu não fechei minha boca antes mesmo do podcast, É né? verdade, é Eu verdade. adoro falar. E aí, eu acho que eles não gostaram muito do fato de eu já ser meio despachada. Eles me cortaram. Me tiraram com 1 mês ou 2 meses de empresa. Sério? Juro pra você. Eles me tiraram. E eu fiquei, nossa, cortou o coração. Gente, eu tinha conseguido um trabalho de estúdio Primeira demissão fotográfico. depois de um mês. Não, tipo assim, a demissão foi horrível. Porque simplesmente ela virou assim. Primeiro que ela me mandou pra uma festa. E ela falou assim: Tá. a gente paga US$ 150 pra você ficar segurando flash. Reais, né? Eu no dólar. R$ 150. E eu falei, beleza, né? 4 horinhas de trabalho, Ficar segurando o segurando lá flash a ali, luz. Aham. né? Ela me pagou 35. E ela falou assim, eu lembro como se fosse eu, gente, eu achei uma sacanagem. Ela falou assim, como você está aprendendo, poxa, 35 por 4 horas? Sacanagem, né, gente? Meu, mentiu pra uma criança, basicamente. Menininha, sei lá, nessa época eu já tinha seus 18, 19. Aham. Nossa, meus cálculos estão péssimos, mas deve ser por aí. Hã. E beleza. Aí ela me falou assim: olha, a gente, infelizmente, né, percebeu que não precisa de mais pessoas pra editar, pra ficar. Porque eu ficava com aqueles negocinhos chamando a atenção das crianças, editava as fotos e tal. Aham. Não era fotógrafa, né? Sim, Eu era sim. auxiliar. Assistente, assim. E aí ela. Eu saí de lá chorando, gente, que nem Sério? criança. Porque eu queria ser fotógrafa, eu já sabia disso há muito tempo. E aí você consegue um trabalho no estúdio fotográfico, tipo, cara, arrasei, né? Eu ia felizona da vida lá, aprendendo Photoshop, limpa a pelinha de bebê, que é o que eu faço hoje. Sim. Eu nunca esqueci isso, gente.
Nunca. Juro pra você. Marcou. Marcou, doeu. Cheguei em casa Tadinha. decepcionada. Aí, depois desse trabalho, né, teve a faculdade de moda e aconteceu um monte de coisa na minha vida pessoal, assim, que daí quando eu arrumei um trabalho. Sabe quando você vê aquela lista de pessoal procurando alguém e daí começa lá que você precisa ter isso, aquilo, aquele outro. Todos Aí os você olha e fala requisitos. assim, Aham. gente, bullshit. Porque ninguém tem tudo isso. Aham. E eu olhei aquela vaga. Cargo de entrada com 5 anos de experiência. O que você tá fazendo, sabe? Ninguém tem isso. Sim. E eu recém saí da faculdade, eu tinha ido muito mal em marketing. Marketing eu tinha tirado, sei lá, 5. Sério? Juro pra você. Pô, E hoje você marketing é olha tão meu legal. trabalho e você fala que não, né? Aham. Pois é. Daí tinha essa vaga de marketing, era pra trabalhar com social media. E eu falei, será que eu vou? Será que eu não vou? E eu passando aquela fase, assim, em término de relacionamento. Isso lá no Brás ainda. Já Nem lá. pensava em vir pra cá. Não. Tô te contando o rolê todo, assim, Aham. pra entender onde eu fui parar. Aham. E eu falei, vou tentar. Tentei. Gente, foi a melhor vaga da minha vida. Eu ia viajar com tudo pago. Que demais. Trabalhei numa empresa muito legal, os donos eram bem bacanas. E, tipo assim, apesar de ser uma empresa grande, que foi a Kid de calçado, não sei se você conhece, calçado infantil. Não conheço, mas. Apesar de ser uma empresa grande, os donos estavam sempre junto com a gente. A única coisa decepcionante é que verba de marketing em qualquer empresa é cortada. Baixíssima, né? Aham. Não, eles param, simplesmente param. Não, isso aqui você não vai fazer. Eu lembro que eles faziam assim, ó, eu fazia um projeto lindo, passava a semana, um site, não sei o que, nanana. Aí meu chefe batia assim, ó, esquece que eles já vão cortar outra verba nossa, isso aqui nem vai. Fazia um monte de coisa que nem ia pro ar, assim, nem ia pras redes sociais. Você só perdia tempo. Mas foi uma época legal. E daí naquela fase, apesar de ser uma empresa muito bacana, eu trabalhei com desfile, com criança, eu fazia tudo que eu gostava. Era Aham. muito legal. A gente tinha muito banco de hora. Então eu trabalhava até muito tarde, não ganhava Não centavo. ganhava extra nenhum. Não, era banco de hora mesmo. Aham. Aí quebrei meu dedo nos 3 primeiros meses e ele até Mas hoje como ele é assim? torto. Fazendo o quê? Caí de moto. Você caiu de moto Sim. pra fazer um job? Eu tava indo pro trabalho, de Ah, manhã. tá. Aí Tá. caí de moto, tipo assim, beleza, levantei, liguei pra minha mãe e falei, mãe, caí. Ela falou, você quebrou alguma coisa? Eu comecei a procurar. Eu olhei meu dedo todo torto. Todo- Aí começou a doer, né? Aham. Quando você olha, o cérebro processa, doeu. Aham. Só que aí meu chefe falou assim, olha, você tá nos 3 meses ali do começo e se você disser pra mim que você não vai trabalhar, eu te corto. E aí teve que quebrar com o dedo. Trabalhar com o dedo quebrado. Trabalhei com o dedo quebrado, aquele negócio aqui no computador, Aham. o dedinho mexendo, nunca curou. Colocou uma tala assim. Não curou. Eu tenho até hoje meu dedo quebrado. Entendi. Aí nessa situação toda que eu fiquei um tempão trabalhando lá, foi bem legal, mas era muito banco de hora. Eu cheguei a ter pressão alta, de nervoso, de estresse, Aham. assim. Trampava muito. Muito. Meu pai já tinha planejado de trazer meu irmão. Um dia, assim, ele falou assim, eu lembro que foi no mesmo aniversário, faltava 3 meses pra eles ir fechar o pacote. Você quer ir? E eu falei, ué, por que não? Né? Vamos Seu irmão já tava planejando vir pra cá. já tinha visto cidade. Assim, eu nem tava por dentro, porque eu trabalhava tanto. Se Você não não tinha sei- tempo. Não entendi. sabia nada. É. Aí, beleza. Aí eu falei, vamos, bora lá. Dezembrão, fomos lá pro Rio Grande do Sul, fechamos com a Egali na época. Sim. Nossa, nem precisava ter falado o nome, né? Mas enfim. Não tem problema. Eu falo o nome de tudo aqui, gente. E aí tá, fechamos, viemos em. Eu nunca sei te dizer se eu fiz Mas junho, Júlia. o seu irmão, ele é mais velho que você? Não, ele é mais novo. Ele é mais novo. Ah, tá. Acho que ele ficou até mais tranquilo, tipo, se essa evitada vai, Aham. eu sei que a gente não vai passar trabalho. Vocês foram juntas justamente por isso, por ter algum suporte. Cara, eu não sei se. Eu acho que eu nunca perguntei isso, se eles chegaram a conversar antes, tipo assim, porque querendo ou não, meu pai teve que dar um split na verba, né? Sim. Pros dois. Falou, tenho isso aqui, é isso aqui Aham. que vocês têm pros dois. Entendi. Então eu nunca sei se eles chegaram os dois e conversaram e falaram assim, mas e se a Sabrina for? Aham. Pra te falar a verdade, eu nunca perguntei. Talvez, ó, pai, responde pra mim, por favor. E, enfim, daí acabei vindo, assim, mas sem perspectiva de nada, sabe? Tipo, só vim. Entendi. E meu irmão Não também tinha só queria ficar 6 pesquisado. meses. Não tinha pesquisado nada. Veio aqui na loucura, assim. Foi. Sem inglês. Cara, eu fiz 4 meses de inglês. Entendi. Mas eu sou uma pessoa, assim, é bem complicado essas coisas assim em vídeo, né? Mas eu sou, pra estudar, eu sempre fui meio preguiçosa. Aham. Na época de faculdade, tudo, eu sempre fui, tipo, aquela que deixava tudo pra depois. Última Até aqui, hora, assim. Aham. tudo, assim, tudo pra depois. Não, vou depois, pra depois. Ah,
E aí, nesse de inglês, eu fiquei 4 meses estudando. Só que nesses 4 meses, eu conheci o rapaz que estava me dando aula. E aí, às vezes, eu falava, ai, juro que a gente vai ficar falando inglês? Eu juro pra você, olha, meu pai que me perdoe, porque ele pagava por isso. Mas eu Não rasguei um queria dinheirinho estudar. ali. Entendi. Só que daí chegou aqui, foi um horror, óbvio, porque uma pessoa que não sabe inglês, pra quem sabe, já é um horror entender Uhum. australiano. Pra quem não, Adaptação, assim. poxa, pra quem não sabe é pior ainda. Mas aí você tinha seu irmão, pelo menos. Vocês ficavam juntos no Aí ele falava início? inglês. Ah, seu irmão falava inglês? Então, tipo assim, ok, sabe? Ele sempre soube falar inglês, mais novo que eu, estudava melhor, assim. Ah, mais dedicado. Bem mais dedicado que eu. Ele fazia inglês, tipo, mó cota. Eu fiz Aham. 4 meses. O que é 4 meses, uma aula por E semana? nem fez direito. Não. Entendi. Pior que não. Tudo que eu aprendi que foi na marra. Sim. Na dificuldade mesmo. E aí, mas aí como é que foi esse seu início, assim, pra você começar a tirar foto, né? Porque, assim, lá no Brasil você não trabalhava tirando foto. Eu trabalhei, mas era tipo final de semana. Era tipo assim. Eu pulei essa parte, né? Eu comecei faz um casamento aqui, faz um casamento. Gente, eu era meio louca. Fazendo uns freelazinhos, assim. Porque eu fotografei casamento com 300 convidados sozinha. 300 convidados. Tipo, coisa de louco. De flash parar de funcionar e você falar assim, Jesus, eu tenho que aprender o beabá aqui. Vamos lá. O que, que eu posso fazer pra, né, pra usar sem Teve que flash? se virar na hora. Muito, muito rolê, muito rolê. Por isso que, assim, uma coisa que eu... Assim, o que eu não estudei em outras coisas, eu estudo em fotografia. Entendi. Porque Assim, você gosta. porque eu gosto e porque, assim, se der qualquer problema de equipamento, que nem aconteceu esse do flash, Sim. se eu não soubesse usar minha câmera no manual naquela época, isso já com, sei lá, 17 anos, faz muito tempo, gente, eu não Sim. sou tão nova assim. E naquela época, se eu não soubesse, o que eu ia fazer num casamento? Aham. É foda, né? Não vou fazer outro casamento também, né? Eu ia ser queimada, né? Não, É. mas ali eu consegui, mexe nisso, mexe aquilo, nananã. Aham. Beautiful. Consegui, o casamento ficou lindo, perfeito. Até hoje eles não sabem que eu não tive flash Não funcionando. sabe. Não, porque eu não deixei saber, Sim, sim. né? Ah, mas se virar também. Essa é a importância de você também saber o equipamento que você tá usando, mexendo. Porque se acontece alguma coisa dessa, vai fazer o que? Sentar e chorar? Porque Sim. você tem que aprender bem a tua profissão, sabe? Uhum. Eu demorei muito para aceitar o título de fotógrafa. Porque na minha cabeça, quando você fala que você é algo, né? Tipo, eu sou fotógrafa. Você tem que saber muita coisa. É um peso que você Não é só carrega. tirar foto, né? Tem uma câmera aí. Comprei uma câmera aqui que faz tudo sozinha, põe no automático, tudo lindo. Aham. A hora que apertar, como é que você vai fazer? A hora Sim. que a luz natural não te ajudar mais. Que chegou no final do dia, o cliente atrasou e é 6 horas da tarde, você não tem uma luz para te ajudar. Se você não tiver conhecimento, meu querido, você vai se queimar. E eu conheço muita gente que se queima. Aham, que não tem experiência, Não tem não. experiência. Às vezes não é nem experiência, é aquela coisa de você sentar e estudar. Aham. Estuda. Independente do que você for fazer, estuda. Você Sim. precisa disso. E aí, por exemplo, aqui em Sydney, quando você morou aqui os 7 anos? 7 anos no mesmo lugar. Mudei de casa 10 vezes, mas Ah, sei bem como é esse processo. Você chegou a morar junto com seu irmão? a gente morou junto. Deu quanto tempo isso? A gente morou primeiro numa estadia né, que a gente pegou logo no início. Aham. Isso, sei lá, acho que foi 2 semanas, mais ou menos. E daí depois a gente ficou em Mascot, a gente conseguiu um lugar legal, morou com os amigos. Isso foi, no total, deu uns 6 para 7, que foi O exatamente ali começo do onde ele intercâmbio, né? foi A embora. renovação de visto, e aí. Foi quando ele foi embora, que eu fiquei sozinha. Ah, ele voltou pro Brasil? Ele voltou, agora ele tá aqui de novo, Aham. casado e tudo mais. Ah, tá, Mas ele tá. voltou pro Brasil, eu fiquei sozinha. Sério? Não curtiu tanto. Assim, ó, pelo que você já deve ter visto, percebido, eu sou bem espivitada, eu converso, eu sou despachada. Seu Meu irmão é o irmão oposto. era muito família, muito tranquilo. Entendi. Na casa que a gente. No apartamento que a gente morava, tinha uma poltrona tipo essa aqui, super confortável, assim. Eu Uhum. erguia os pés. O que eu mais via era chegar em casa, porque eu saía de quinta a domingo. Eu saía assim, ó. Rolezeira. Poxa, aproveitei minha estadia na Austrália, gente. E eu um dia não vou Aproveitou a vida de aproveitar. solteira. Mas tem que aproveitar. Exatamente, concordo com É, você. enfim. E aí eu lembro que eu chegava lá e ele tava sentadinho lá, De boa, Ou assim. ele tava trabalhando, ele tava estudando. Eu já, tipo, ia pra escola quando ia, Aham. sabe? Saía quinta. O que mais você ia me ver é, tipo, 5 horas da manhã esperando pra pegar o primeiro trem pra ir pra casa. Pra voltar pra casa.
pra E evitar. ele era outra vibe. Outra vibe. Então não deu pra ele, sabe? Aham, Eu sempre fui muito família, mas eu também fui muito festeira. entendi. E eu não vou mentir, eu conheci o meu marido. E aí eu falei, que eu vou embora agora, gente? Ah, Sabe? entendi. Consegui comprar as coisas que eu queria, tava tudo assim. Por mais que você trabalhasse que nem uma camela, porque eu trabalhei muito. Sim, sim. É coisa assim, tipo, de não ter tempo pra respirar depois, né? Fôlego. E eu também tinha aquela coisa de você poder comprar coisas diferentes, sabe? Uhum. Poxa, tudo que eu tenho hoje aqui, se eu quisesse ter no Brasil, eu tava lascada. O tamanho do estúdio que eu tenho aqui, pra eu ter no Brasil, Jesus amado. Uh-uh. Sim, é. Então foi assim, eu disse, eu não vou voltar. Vou ficar. E fiquei. Ralei que nem um condenado, mas fiquei. Aham. Aí nessa época que meu irmão foi embora, acabou que eu arrumei uma família que precisava de babá. Eles precisavam, na verdade, de uma au pair, né? Morar Au com pair. eles. É. Até esse momento você não trabalhava com fotografia aqui. Não, nesse período todo foi cleaner. O primeiro ano acho que eu não trabalhei de driver. Não, foi cleaner. Aí trabalhei entregando panfletos e colocando nas caixinhas de correio. Sei, nossa, eu odeio isso, velho. Odeio abrir a caixa de correio cheia de propaganda. Mas eu sabendo como funciona, o que eu fiz na minha casa? Eu coloquei aquele no junk No mail. junk, né? Que você tem um adesivinho, né? Pra não. Uhum. Mas adianta? Então, meu marido falou assim: não vai adiantar não. Aí eu pensei assim, voltando na minha época que eu entregava os panfletos, se chegasse no lugar e tivesse, a gente não pode. Porque se você pegar o seu telefone, ligar pro E panfleto reclamar. e reclamar, rapaz, quem largou ali tá ferrado. É mesmo. Foi assim que eu fui demitida. Ah, você foi demitida assim? Ia colocando em tudo. Aí eu falava, gente. Não, mas assim, ó, a gente ganhava uma mixaria, eu ganhava Sim. $80 no dia. Mas trabalhava quantas horas? Eu trabalhava às 4, só que daí era assim, tipo, 2 horas pra ir, mais 2 horas pra voltar. Então, quando você via, você tava o dia inteiro em função disso. Entendi. A moça era uma doida. Era uma Na dona da empresa? Não, era uma doida. E ela colocava, tipo assim, 5 meninas dentro daquela van. Imagina, 5 meninas dentro daquela van. Tudo com mochila, com 1000 panfletos nas costas. Aham. Eu era um palito, gente. Aham. A gente andava no meio do breu. E assim, quando você é uma mulher que vem do Brasil, você pensa assim, cara, eu tô andando aqui sozinha nesse lugar. À noite. Aí, não, era de dia, só que, tipo assim, você tava num bairro. Sabe aquele bairro assim que não tem ninguém na rua? Aham. É você e os Você fantasmas? já ficava um pouco assim. Mas, gente, passava um cara de carro com o braço pra fora, eu pensava, vou ser raptada. O que eu vou fazer? Eu vou gritar? O Vamos que eu vou fazer? sequestrar. Dá pra, né, ligar pra alguém? O que vai dar tempo? Juro pra você, eu era, né, desse jeito. Aham. E daí eu trabalhei com isso, mas assim, graças a Deus ela me demitiu, fico feliz por isso, porque, gente, eu não ia pedir demissão. Eu não gosto de pedir demissão, então eu geralmente sou demitida. Aham. E aí eu achei uma moça, na verdade uma senhora. Eu coloquei meu trabalho de cleaner no Gumtree. A gente Tá. acha que não funciona, mas funciona. Você anunciou seus serviços lá. Eu falei, Aham. ó, faço cleaner, tá, 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 tá. Eu Entendi. não achei que alguém ia ver. A moça vem assim, olha, você pode ir na minha casa. Era tipo perto de La Perouse, num lugar que é só busão que vai. Entendi. Sabe? Aham. Aham. Eu falei, tá, beleza. Ela falou, pago 27 a hora. Naquela tempo lá, era 7 anos atrás. 27 a hora? Aham. Eu falei, ué, Tô vai me indo. sequestrar. Sempre com aquele negócio na cabeça, né? Beleza, peguei e falei pro meu irmão assim, ó, vou te mandar a minha localização. Se eu não te ligar, Se eu não te ligar, fui sequestrado. Louca. já vai na polícia já. Vai ali, ó. Aí cheguei. Gente, juro por Deus, eu cheguei lá, fotografei a entrada da casa. Falei assim pro meu irmão, ó, tô aqui. Deu 1 hora eu não te mandar mensagem, você já sabe. Enfim, tudo certo. Era uma senhora australiana. Ela tinha uma empresa. Aquela empresa que faz o cleaner de paninho, Aham. de casa de rico. Sei. Eles pagavam bem, né? E aí eu fiquei com ela um tempão. Daí depois que eu fiquei com ela, eu fui mudando de emprego. Aí eu fui motorista de van. Ah, Entreguei panfleto daí agora de van. entendi. Aí esse foi o que eu fiquei mais tempo, assim. Que aí era bem legal. Mas acho que dos trabalhos, assim. Teve também o cleaner de obra, que eu não fiquei muito tempo. Foi pouquíssimo tempo. Mas cleaner de obra, assim, gente, me perdoa, mas Pesado, né? é pesado. E é chato, porque, assim, pra quem tem tique, você tá limpando, eles estão sujando. Você limpa de novo, eles sujam de novo. É que Não nem. tem fim. Não, gente, não tem fim. Não tem fim, é muito chato. E assim, eles pagavam ok, sabe? Mas também nunca tinha shift, então eu meio que desisti. Aham. Aí eu fui pra esse de driver. Adoro dirigir. Então, Ah, é mesmo? Oh, que legal. nossa, foi maravilhoso. Fiquei 1 ano lá. Só dirigindo a van, pra cima e pra baixo. Só de na van e fazendo as entregas. A parte difícil era estacionar. Porque você chegava num lugar que não tem onde parar. Cara, isso aqui é bem difícil, né? Dá vontade de sentar na sarjeta e chorar.
Falei, onde é Você que eu precisava vou entregar enfiar na essa van? City, por exemplo. Ah, não, na City eu fui uma vez. Ah, tá. E eu não. Garoto, eu não consegui entregar tudo. O cara que fazia essa rota era um guri. Aham. E ele fez muito bem sempre. E aí um dia ele faltou e meu chefe falou: Sabrina, você vai fazer City. Eu falei: Não, pelo amor de É um pesadelo, né? É muito difícil parar Deus. lá. Eu ia na PQP, entendeu? Eu ia Aham. longe. E aí eu estacionava em qualquer lugar. Ia na entrada. Aí é suave, né? É. Tranquilo. Mas quando ele me mandou na City, era 6 horas da tarde. Geralmente eu já tava de volta. Nossa, não. Eu tava no meio do rolê. Sabe onde tem o Westfield, bem no CBD? Na Pitt Street, sei. Onde que eu ia enfiar aquilo? Lá, nossa, não tem como, é um pesadelo. Não, eu falei, eu liguei pro cliente, eu falei, onde que eu. Ele, faz assim, faz assado. E na Se época eu não vira. falava muito bem inglês, então eu Aham. entendia bolhufos que ele falava. Só sei que eu falei, o quê? Eu vou embora. No outro dia eu cheguei lá e falei, nunca mais. E manda Nunca pra mais. City. Não, não fiz mais, não. Tá doido, gente. Eu, hein? Cada uma. Mas aí você Fui fazer. tomava multa. Você tomava multa, quem que pagava? Você tomava algumas multas ou não? Eu tomei multa quando eu fui au pair. Que aí eu era bem desligada, celularzinho, Como assim pá. multa de au pair? Não, porque. Olha, eu contando Sim. as coisas pela metade. Quando eu fui au pair, eu tinha carro da família. Ah, Então, entendi, nessa época, eu entendi. levei multa. Porque eu andava de Entendi. carro todo dia. Levava as crianças pra Mas escola, esse tipo de coisa, levava as crianças assim. pra escola. Aí o carro ficava comigo e eu dava umas passeadas lá. Cara, o pessoal confia muito, né? Você tem muita opção? Porque o salário de au pair é É miserável. baixo, né? Não, assim, é horrível. Eu acho assim. Mas eu conheço umas meninas que viajam pra cima e pra baixo. A família vai pra Europa, leva a au pair também pra Europa pra ficar olhando as crianças, Eu esse acho que eu tipo me de dei coisa, mal. assim. Eu não saía de Sydney, galera. Nossa, eu tenho amigas que já viajaram pra Europa, ficaram com as férias lá com a família. E a criança mó de boa, assim, passa o dia inteiro fazendo stories no Instagram, assim, sabe? É perigoso essas coisas aí. Mas Eu, depende assim, ó. muito da família, né? Depende. Eu trabalhei com duas famílias. A primeira família. Eles não vão assistir, tá tudo certo. A primeira família era maravilhosa, super tranquila. Na época do Snapchat ainda, sabe? Sei. A menininha ficava, oi gente, eu sou a Chloe, no meu celular as pessoas amavam ela. A mãe Sim. super deixou, porque eu tenho esse negócio, né? Ela deixava, eu levava pra escola, deixava eles escolher a música, a gente cantava. Se olhar no Instagram, assim, o pessoal lá atrás, você vai achar a foto deles. Aham. Maravilhoso. Só que o pai perdeu o emprego. Ih, E aí ela falou assim, olha, Sabrina, sinto muito, mas eu vou ter que te dispensar. sim. Não queria, mas eu vou ter que te dispensar. Eu falei, bom, vou começar a procurar. Tem que fazer, né? Aham. É. E na época era fácil achar pra au pair, assim. Pelo menos pra mim, assim, foi rápido. Aí eu falei assim, não, beleza, eu vou procurar então e a gente vê o que faz. Aí, assim, era uma casa muito simples, era um lugar bem simples, mas era tão aconchegante. Porque meu irmão tinha ido embora, então eu precisava de um lugar pra me sentir que eu não tava Em sozinha. casa, aham. É, Sim, então sim. era muito legal, assim. Eles dormiam comigo nos dias que eu tava de folga, Ah, eu gostava legal. bastante. Aham. Aí, beleza, eu fui procurar outro. Aí me encheu os olhos, porque a casa que eu ia morar era uma mansão, eu ia ter carro, eu ia limpar o consultório da moça. Eu falei, beleza, mais dinheiro, carro, né? Eu falei, ok, vamos. Gente, eu tava onde naquela época? Eu saí aqui do lado de cá mesmo, da ponte, e fui pra lá, pra Longe. Newport, pra Nossa. fazer, imagina, ônibus. 1 hora e meia eu levei pra chegar lá. Nossa. Pra fazer Um trial. na verdade era um bate-papo. Ela queria me Entendi. conhecer. Uma entrevista. Era a indicação de uma outra moça que recém tinha saído do trabalho. Uhum. Cheguei lá, olhei aquela casa, falei, você tá de brincadeira que eu vou morar aqui, gente. A mulher tinha, tipo assim, 3 carros na garagem. Aham. Você já tava achando que você ia Arrasei. luxar. Aham. Não, legalzão. Aí, beleza, fui, né? Só que assim, uma casa de 3 andares. E você sabia que você não tinha empregada. Quem que ia limpar? Você ia ter que fazer todo o trampo. Porque o negócio de au pair, assim, que eu fico indignada, gente, até hoje, eles falam assim, você vai ter folga enquanto as crianças estão na escola. Mentira, você não vai. Vai ter que Você limpar a Não, você vai casa. limpar a casa, a criança vai ficar doente, a criança vai ter uma dor de barriga. Você não tem folga. Aham. Na época eu estudava uma vez a semana, chegava nesse dia, ela falava assim, você não pode ficar até mais tarde com as crianças, você não pode... E eu ficava, São Jesus, amizade. E aí, onde vive? Porque era, pra mim, Ficava muito puxado. eu adoro criança. Eu amo criança, tanto que eu fotografo criança até hoje. Me Aham. divirto horrores com as crianças dos outros. Até chegar o dia que eu vou ter a minha, né? Criança dos outros é bom, né? Porque aí você começa a chorar, você devolve. Né? Exato. Não, brincadeiras à parte, eu amo ficar com criança. Até Sim. ofereço para as minhas clientes às vezes, quer deixar aqui? Daí você vai ter um date com o marido.
Mas aquela época foi bem complicada, porque assim, ela me prometeu mundos e fundos. Eu cheguei no trabalho achando que ia ser maravilhoso, carro pra mim. Mas até o toll eu pagava, gente. Nossa, o pedágio do carro você pagava? Pagava o pedágio do Que carro. muquirana, velho. Ai, Jesus, ela vai me processar. É, É, ela cobrava tudo, assim, ela me deixava um cartão pra fazer as compras no mercado, mas você vai pegar o cartão da mulher, vai gastar $1.000 no mercado e falar assim, ah, é pra vocês e tá tudo certo? Não, você vai ser super cauteloso. Porque não é de ti, né, gastar um dinheiro a mais. Então, assim, eu comprava umas coisinhas outras pra mim, mas eu sempre fui muito cuidadosa, sim. sabe? E eu falei, não, beleza. Aí tinha várias coisas, ela me pagava na BM, que também já é uma sacanagem, É foda. né, Aham. gente? Já ganhava pouco. E aí chegava, tipo assim, na quarta-feira à noite eu tinha a obrigação de ir pro consultório dela. Olha, eu falando demais, né? Pro consultório dela, limpar o consultório à noite. E não era, tipo, Não tava. passe um paninho com roda. Era um serviço pesado. O consultório é tudo branco. Tinha uma pasta lá que a gente usa no trabalho de cleaner, que eu tinha que pegar uma esponjinha naquela pasta, esfregar o chão, ó. E ele tinha que estar brilhando no outro dia. Ela chegou a me fazer voltar lá. Pra limpar. Que ela falou assim, eu acabei não indo porque eu tinha outros compromissos pra fazer. Eu falei, cara, não tem como. Daí elas se viraram. Mas se eu tivesse dito que né, eu ia ter que estar lá. E aí ela me chegou a voltar, que falou, foi manchado. Não, acho que foi a primeira, segunda semana que eu fiz. Ela falou, você colocou muita dessa pasta e ficou manchado. Tipo, assim, ó, ela me judiou. Sério? Foi um trabalho terrível. E ainda, é o que eu falei pra você, eu não peço demissão, né? Eu vou Você é sofrendo, muito boazinha, você não fala assim, meu, vai se fuder, assim, tchau. Não, não. Eu fui mantendo. E também tem outra coisa, né? Como eu sou assim, espevitada, eu também não tinha dinheiro pra pagar um bonde. Nos dias que tinha que ir pra escola, Mas você dormia lá, você morava lá. eu morava lá. Assim, no Ah, tá. começo, quando era em Newport, quando era naquele lugar, eu tinha um andar inteiro pra mim, mas foi por uma semana. Eu fui iludida, galera. Eu fui Aham. iludida. Uma semana tinha um lugar bem gostoso, a cama gigantona, um lugar legal. Aí depois eles mudaram de casa. Eles compraram uma casa. Aí era um grain flat. Aham. Eu tive que comprar tudo, eu tive que comprar Ah, panela, você comprar teve que tudo. mobiliar o Eu tive negócio? que. Nossa, mano. Ai, senhor, gente, quando vocês forem ver uma vaga, tenha certeza de que você leu tudo. Aham. Porque assim, eu gastei dinheiro que eu não tinha pra ficar fazendo essas coisas. E Gente, eu falei pra ela, falei, olha, meu pai tá vindo. Meu pai veio nessa época. Ficou comigo nesse Granny Flat. sério? E viu como que eu trabalhei. A minha sorte foi ter ele aqui naquela época, porque ele ficou. Eu não lembro quanto tempo ele ficou, mas ficou pouco. Só que teve uma noite na quarta-feira, que é onde eu tinha que ir lá, que eles falaram assim, ó, você vai ter que ficar com as crianças um pouquinho mais tarde, né? Porque eu lembro que ela e a mãe dela iam sair. E supostamente o padrasto ia voltar pra casa pra ficar com as crianças pra eu poder trabalhar à noite. Tá. Chegou 10:30 da noite, quase 11, ela aparece. Já, Bebaça. daquele jeito. Aí ela fala assim pra mim, ai, Sabrina, você não foi lá limpar o consultório? Eu falei, não. Eu achando que ela ia dizer, não, tudo bem, limpa na quinta. Capaz, gente, ela fez eu voltar lá, ir lá naquele dia. Nossa. Sim, ela falou, não, não, deixa que agora a gente fica com as crianças e vai. Eu olhei pro meu pai, assim, e falei, puta que pariu. Que E fomos. situação, né? É, caralho. Naquele dia ele aspirou comigo, a gente Ele te limpou. ajudou? Ele me Ah, ajudou e falou: não, filha, fica tranquila, eu tô aqui com você. E eu tinha que carregar os lixos da casa dentro do carro. Então, os lixos da casa dela, eu tinha que pôr no saco, aquele lixo fedido, aham. dentro desse carro que ela me emprestava, e ficar levando lá no lixo do Audi. Porque Nossa. não dava conta do lixo deles, entendeu? Então, tipo, ela não pagava bins a mais, porque se você quiser, você pode. Mas não, ela falava assim: deixa a trouxa da Sabrina. E mesmo assim, você não teve, você não se demitiu, você esperou ela Eu ficar esperei ela encasquetar comigo, porque eu comecei a dar alguns nãos, né? Ah, E aí, quando você entendi. começa a não ser super útil. Tipo assim, por exemplo, ela me prometeu Ah, ela, assim: quando eu viajar, eu continuo te pagando. Aí um dia ela chegou pra mim e falou assim: eu vou viajar uma semana, você pode ficar aqui em casa sem custo algum. Porque, tipo assim, eu não estaria trabalhando. Mas eu falei, sim, cara, se eu tô fixa dela, como que ela quer que eu vou ficar procurando uns bicos? Porque ela falou, se você quiser arrumar um cleaner e tal, eu virei pra ela e falei, não, você falou que você ia me pagar. sim, Tipo, não. E aí começou essas situações meio xarope, assim, sabe? sim. E aí até que um dia ela encasquetou, as crianças apontavam dentro da minha cara. Era umas crianças meio endemoniada?
Mal educada? Uma coisa que quando você vai se babar, se você não tiver uma conexão com os pais, dá tudo errado. Aham. E ela deixava as crianças muito à vontade. A gente tinha um mural na parede, onde aquele mural tava tipo assim: ah, uma estrelinha se você for bom pra Sabrina. Uma estrelinha se você for bem na escola. Uhum. E aí você vai chegar à noite e vai dizer assim: não, sua filha foi. Não, É. não. Mas aí, qual momento que você saiu de lá e começou a trabalhar com fotografia? Você se cansou dessa vida e falou assim, meu, não vou mais me submeter a isso, vou começar a tirar umas fotos aqui, fazer o que eu gosto. Como é que foi essa transição? Tá. Então, daí eu fui driver, que foi essa situação anterior. Uhum. E depois do driver, que eu também cansei, porque é isso que eu faço, eu dou um jeito de eu cansar e eles me dão um pé, pra eu não ser eu que vou pedir demissão. Olha que eu comecei a reparar agora, é Você é bem muito isso que eu faço. boazinha. Ah, tonta, eu diria. Não queria É falar, tonta. mas é. Vou te falar, gente. E aí, tipo assim, já tava cansada, já tinha feito de tudo. E gente, é judiado o trabalho aqui. Não é fácil. Falei, tá bom, vou começar. E daí, nessa época, eu já tava. Porque quando eu saí dessa moça aí, eu fui morar com meu atual marido, né? Entendi. E meu atual marido, como se tivesse outro. Mas, gente, é só isso. Só o marido. É, o meu marido. E eu fui morar com ele nos trancos e barrancos. E aí depois a gente arrumou um apartamento pra gente morar só nós, assim. Que daí a mãe dele veio e tudo mais. Foi tudo um rolê. Que se eu ficar contando tudo é muita coisa. E aí, nessa época que eu comecei a atender. Comecei a atender na sala da minha casa. Quando eu lembro disso, eu fico com dó dos meus clientes. Como assim atender na sala de casa? Você Eu, tirava foto da galera? eu fiz meio que estúdio, Um assim. estúdiozinho assim. Um estúdiozinho porque era uma sessão mais de criança. Ah, tá. Uma outra foto era com adulto. Mas, gente, os meus clientes de 2019, muito obrigada de coração, gente. Vocês são maravilhosos. Porque hoje eu fico vendo isso e falo, caraca, coitados de vocês, né? Eu tinha um lugar desse tamanho Que pra atender. era um ovo. Era um ovo. Era Aham. tipo assim, brincadeiras à parte, era menor que esse espaço que a gente tá aqui. Eu não Uhum. sei como eu consegui, mas eu fui tão. Não sei nem que palavra usar pra isso, mas eu consegui, sabe? Resiliente. Resiliente. Fui. E meu marido também, coitado, porque, né? Metade da minha sala era o quê? Estúdio. Mas aí você voltou a tirar foto justamente por querer fazer o que você gosta. Chutei o pau da barraca, me mandaram embora. Falei, o que eu vou fazer agora? Aham. Bora fazer o que Que eu deve ser gosto. feito, o que eu Aham, gosto. aham. Aí era aquela coisa, né? Um cliente na semana, pagava o aluguel só. Só que aí eu tinha o suporte do marido pra Sim. ajudar e tudo mais. Mas aí você começou a. Você não tinha portfólio aqui ainda. Como é que você começou a divulgar? Em grupos, assim? O boca a boca Tiro funciona foto de muito criança, bem. tiro foto de família. Você parou de fazer evento? Não quis fazer evento, tipo casamento, esse tipo de coisa? Como é que foi? O primeiro ensaio que eu fiz aqui, eu tava até lembrando disso ontem, porque eu acabei indo no restaurante deles, né? Que foi a Joyce que eu falei pra você. Ah, que legal. E foi um ensaio em 2016 mesmo, antes de todo esse tumulto que foi minha vida. Aham. Colocaram lá que tava procurando pra fazer foto de casal. Eu falei, gente, foto de casal eu faço com uma mão nas costas. E Aham. aí fiz esse ensaio, que foi maravilhoso. As fotos ficaram bem legais. Que Não é legal. aquele ensaio que você fala assim, nossa, eu fiz um ensaio em 2016 com horroroso. Não, Aham. realmente top. Ficou bem legal. E aí daí eu fiz esse, daí depois eu comecei grupos. Papo Calcinha, Mães Uhum. Brasileiras de Sydney. E aí você começa a falar assim, eu tô final de semana e no Opera House faço tantas fotos por tanto. E aí você vai e começa não indico fazer isso, porque é tiro no pé. Você trabalha que nem uma condenada, então se você puder valorizar seu trabalho antes, melhor. Porque Porque assim, você cobrava pouco no começo. pouquíssimo, pouquíssimo. Até eu entender que não era o você fazer promoção e sim dar valor ao seu trabalho, demorou, Uhum. sabe? Entendi. Eu fui aumentando meus preços, fui me valorizando e fazendo coisas diferentes conforme foi passando o tempo. Entendi. Mas lá naquela fase era assim, gente, brincadeira. Se você olhar um post meu de 2000, não procura. Mas se você procurar um post meu de 2016, eram 70, $80. Gente, o que Mas é aí como é isso? que funciona? Você cobra por foto? Você cobra por hora? Como é que funciona esse trabalho? Olha, meu trabalho ele envolve muita coisa hoje. Porque, por exemplo, o que eu mais vendo, tá? Vou falar do que eu mais vendo. Que Tá. é o maternidade newborn junto, que é o pacote que eu chamo de Belly to Baby. E eu entrego 30 fotos de maternidade, 30 de newborn.
Eu não sou muito apegada a tempo. Não é que assim, eu vou ficar com você 5 horas se você quiser. Não, não é isso. Mas eu vou ficar até o trabalho ser bem feito, Uhum. tá? Então, por exemplo, newborn. Acontece que dentro de 7 a 14 dias, se você for fazer um ensaio no estúdio, vai ser tranquilo, tá? Porque a criança tá naquela fase, tá naquela adaptação, Recém-nascido. dorme pra caramba, porque tá acostumado com Ah, que aí é isso. melhor, né? Então, Aham. great, rapidinho a gente resolve. Mas se a mãe vier com um mês, o ensaio de 2 horas que eu faria, ele vira 3 horas e meia. E eu não Entendi. vou simplesmente falar, tchau, querida, acabou. Uhum. Não, eu É. faço trabalho bem feito. Então, Aham. assim, no ensaio de maternidade, 2 horas, no ensaio de newborn, 3, é uma média. Não é que Entendi. eu vou me apegar a isso. Eu faço o pacote já meio que pensando como que vai ser, sabe? Não tem como Sim. você ter certeza. Não dá pra Não. saber, né, com 100% de Não precisão. tem. Tem algumas mães que me zoam, chamam de baby whisper, né? Querem me levar embora pra casa, porque eu tô, tipo assim, eu pego a criança e falo assim, não vai dormir. Tem pai que senta ali e começa a dar risada. Fala, você não vai fazer a criança dormir. E aí eu começo aqui, você dorme aqui, querida, porque eu falei pro seu pai que você ia dormir, amor. Você vai, dorme, e aí você consegue fazer um Tirar ensaio as fotos. fluir. Aham. Porque assim, uma coisa que eu aprendi, assim, em relação a bebês é que você tem que ter calma, paciência, Nossa e você senhora. tem que sabe, respirar. Ninguém Entendi. respira, a pessoa já chega lá. Ai, Fobado, o pessoal. não, galera, vamos lá, vamos devagar. Vocês estão sendo pais agora, né? Vamos Aham. relaxar. Eu falo, senta, toma um café, relaxa, que tá tudo certo aqui, tá? E flui melhor. Quando o cliente já chega acreditando no teu trabalho, eles te deixam à vontade e a criança também confia. É Uhum. uma conexão entre pai e filho que às vezes as pessoas não prestam atenção, mas tem, tá? Se você Sim. chegar lá e falar, Sabrina, tá aqui, ó, toma aqui, vou sentar aqui e vou tomar meu café, tá bom? Funciona. Mas se você chegar lá, sentar do meu lado e ficar assim, pra Todo cada movimento que eu nervoso. fizer com a mão aqui, aí, filha, não funciona. Entendi. Não dá. Nossa, mas deve ser um trampo muito difícil, né? Porque, cara, eles querem, né, os pais, documentar um momento tão importante, mas, sei lá, às vezes não tem experiência com foto, não sabe como é que funciona o processo, e às vezes quer fazer de um jeito que eles acham que é o certo, mas você tem um jeito de fazer o seu e, sei lá, às vezes o pessoal deve falar assim, nossa, deixa meu filho bonito, aí você olha pra criança e fala assim, não. Olha, você não me compromete com esse tipo de pergunta. Mas assim, ó, cara, é difícil comentar um negócio desse que você fala, né? Não da criança ser bonita ou não, né? Mas Não, isso eu não assim, vou comentar. deles quererem Tomar conta do ensaio. é, impor uma forma de um negócio que eles nunca participaram, que eles não fazem nem ideia como funciona. É que a gente tem que lembrar também e ter um pouquinho de empatia com as mães, porque as mães, assim, eu vou trabalhar com pessoas bem numa fase bem complicada, que é a gravidez e depois que você teve a criança. Hormônios lá em cima, né? É uma Nossa. montanha-russa. Eu acabo às vezes sendo até uma ouvinte, Aham, porque chega a mãe lá e quer conversar, e eu gosto de saber as histórias. Eu pergunto assim, como é que sim. foi seu parto? Aí quando a Aham, pessoa fala, não foi legal, falou, você quer falar sobre isso? Se não quiser, não precisa falar, sabe? Então, tudo depende de como que flui a sessão. Já uhum, aconteceu, por exemplo, né? Vamos falar de uma parte difícil. uhum. Já aconteceu como eu ofereço maquiagem no estúdio, tá lá a mãe sendo maquiada, daí tá o vô e a avó A família toda sentados, lá. o pai, que só falta Cachorro. abraçar a criança pra não tocar nela. Aham, É. E dá uma despirocada lá, a mulher começa a chorar porque a criança tá chorando, que não sei o quê. E eu chegar e falar assim, ó. Olha, vocês têm que ter paciência e confiar no meu trabalho, porque você me contratou sim. sabendo que eu sou profissional, não comecei isso aqui ontem, sabe? Aham, Então, assim, você tem que cuidar como você fala, mas também, ao mesmo tempo, fazer com que a mãe e o pai se sintam sim. acolhidos, Uhum. sabe? É complicado. Essa É, inteligência porque emocional cada não é pessoa fácil. também. Poderia a mãe ficar bem pistola e virar pra mim e falar assim, não, quero ir embora e pronto, acabou. Mas aí é um negócio dela, porque eu tô tentando ser educada. E Sim. aí você pega, é aquela situação que eu faço, pega a criança no colo e fala, pelo amor de Deus, querido, sua mãe já tá nervosa. Me ajuda aqui, amor. E aí você vai, a sessão flui, tá tudo lindo, maravilhoso. Sim. Tem as situações. Mas eu acho que eu cheguei numa fase que eu já fotografei tantas mães e tantos bebês, e as pessoas veem o backstage, porque eu gravo, né? Eu tenho Ah, sempre você grava também? Que legal. quando eu lembro, tá? Entendi, Não vou entendi. mentir. E principalmente quando tem alguém ali e fala, ai, grava um videozinho aqui só pra ver como que eu atendo.
que é complicado você estar ali numa sessão que envolve um carinho, uma atenção, e você também pensar em gravar um backstage, né? Aham. Mas eu tenho alguns, né? Principalmente quando são pessoas conhecidas que elas mesmo gravam e falam assim, gravei aqui pra você. Ah, O legal. que é bem bacana. Aham. E aí, como as pessoas já estão acostumadas a ver esse behind the scenes, eles olham e falam assim, nossa, já sei que ela sabe fazer o que ela tá fazendo. Uhum. Hoje a pessoa que me procura, ela me procura pelo profissional que eu sou. Entendi. Não porque fulano e ciclana fizeram. Quando é assim, é um tiro no pé. Porque daí você Entendi. não conhece o meu trabalho, você vai Sim. porque não sei quem não fez. E às vezes a experiência não é a mesma pra você, sabe? Mas às vezes veio de uma recomendação e a pessoa foi atrás das suas redes sociais pra Sim. ver o que você. O melhor que eu falo assim é você tem que olhar bem o profissional, ver se é isso que você quer, ver se tem uma conexão, porque fotografia, geralmente as pessoas vêm numa fase bem vulnerável pra mim, Uhum. sabe? Por exemplo, se eu for fazer um ensaio sensual, a pessoa tá ali querendo se sentir bonita. Uhum. Se eu vou fazer uma maternidade, às vezes ela tem uma estria, alguma coisa que não gosta, eu converso com a pessoa, eu conheço ela antes. Uhum. Porque se não for assim, não funciona. A newborn, gente, ela tá trazendo o que é precioso pra ela, É o sabe? que mais É o importa na vida. presentinho ali que Aham. acabou de chegar. E às Sim, vezes teve, sim. que nem eu falei, às vezes teve uma situação de parto bem complicada. Então ali tá sendo uma outra experiência logo depois daquilo. E o meu trabalho, ele é fundamental, sabe? É um Sim. negócio assim que você tem que dar um certo carinho, uma certa atenção. Por isso que hoje eu falo, se você vai procurar um profissional que faça esse tipo de trabalho, certifica-se que ele sabe o que ele Conheça, tá né? fazendo. Aham. Tem gente que me pede aquela pose do sapinho, né? Que é a criança com a mãozinha aqui. Aham. Gente, se você não vier dentro de 7 dias, eu não faço. É muito Sério? arriscado. A criança não para. A criança tem que estar dormindo profundamente. É uma pose que você segura a cabeça. Eu não faço aquela pose que às vezes você vê um vídeo na internet, tá lá a criança assim, tranquilamente, e a pessoa filmando. Aham. Não, é arriscado. Nem tudo que você vê na internet é seguro. Eu Aham. não faço o que não é seguro. Então você fala, ai, mas Sabrina, a foto fica linda, fica, gente. Mas assim, eu faço outras fotos lindas que não colocam a segurança do seu bebê em risco, tá? Entendi. Então, Não sabia que era perigoso essa foto. imagina, a criança sentada com as pernas atravessadas assim. Não sei se você já viu essa foto. Ela atravessa aqui, aí ela Aham. fica com o corpinho todo pra frente e põe aquela mãozinha aqui. Sem Aham. nada segurando. Você já pensou se essa criança acorda? O que acontece se essa criança acorda? Ela machuca o pescoço. Aham. O que você faz? E você já teve algum acidente assim no ensaio? Alguma coisa assim que você falou assim, cara? Acidente de ensaio? A única coisa que eu lembro foi uma pessoa que encostou no fundo de papel assim e caiu sentada. Mas assim, Sim. fora isso, graças a Deus. Aí eu que corto meu pé toda vez que vou pra praia. Ah, Aquelas conchas, sabe? sei, sei. Mas assim, graças a Deus, assim, eu explico tudo muito bem. E é o que eu Sim. falei, eu não faço nada que é arriscado. Não adianta me pedir, gente. Entendi. Não faço. Mas como é que você foi escolhendo a área de atuação? Por exemplo, antes você fazia casamento. Hoje você trabalha mais com Maternidade newborn. maternidade newborn. Então você quis abrir mão dos eventos porque era muito perrengue? Ou como é que você decidiu custo-benefício? É mais fácil tirar foto em casa? Como é que você foi definindo isso? Eu fui pelo caminho mais difícil. Por que eu vou dizer isso? Porque o investimento financeiro que você tem que fazer para ter um estúdio, gente, não é brincadeira. O que eu gastei de dinheiro, rapaz, meu marido que diga. Aham. Assim, ó, eu tive que montar um closet, se você parar pra pensar. E Você tem um newborn, closet eu tenho. só para as clientes. Eu tenho vestido, calça, blusa, acessórios, E, chapéu. não é uma, e você nem usa essas roupas, é só para tirar as fotos. Eu uso. Algumas. É que assim, eu tenho aquela desculpinha também, né? Tá chegando uma sacolinha ali, é pro estúdio. E aí Ah, eu olho uma blusinha legal que eu gostei, daí eu já deixo pro estúdio, entendeu? aham, entendi, Mas entendi. assim, o evento, você vai lá, você faz esse evento, que nem eu acabei de fechar um casamento. Eu vou lá no dia do casamento, Uhum. faço as fotos. Na semana já faço a seleção ali das fotos, já edito e mando embora. Aham, É prático. É entendi. cansativo no dia. Quando você faz ensaio de gestante newborn, tem toda uma preparação. Porque você conversa com a cliente, vê o estilo de foto que ela quer fazer. Aham. Aí você fala, olha, eu tenho um closet, né, pra você. A pessoa fala, eu não quero foto muito pelada, eu quero foto mais assim, né? Tem toda uma conversa antes. Então, assim, o ciclo desse tipo de ensaio que eu faço, ele é muito mais desgastante. Entendi. E Tem você toda uma preparação. tem toda uma preparação. E o depois também, sabe? Porque aí você envia as fotos, aí você fica lá esperando o A pessoa feedback. escolhe.
Tem a parte de escolher, que tem gente que nem escolheu até hoje, gente, por favor, se você estiver assistindo isso aí, eu peço, eu imploro que você escolha suas fotos. O pessoal fala, mas eu paguei, né? Como que eu não vou escolher foto? Paga e não escolhe, E não gente. escolhe, Não, nossa. eu tenho, não é nem casamento, eu tenho um gestante e newborn que a moça fechou na época 60 fotos de cada um. Uhum. Cadê você, amiga? Eu não vou falar seu nome, mas cadê você? Eu quero polêmica. Não, Eu quero... não tem negócio de polêmica, rapaz. Eu sei que funciona muito bem na internet, mas se eu te der uma dica, não funciona melhor e eu não me queimo, É melhor, né? verdade, viu? Ó. Não, mas eu escolhi o caminho mais difícil, só que eu gosto. Porque Uhum. você pega uma fase do. A gente sente falta da família quando tá aqui. E Sim. ali você tá conhecendo outras famílias. Eu tenho muita gente que virou amiga minha, É, isso deve sabe? ser legal. E aí você vê a Criar essa criança. conexão assim com os clientes. Você já imaginou, sabe aquela tiazona, amiga da sua mãe, que passou na rua? Ai, te conheci quando era Te dei criança. banho. Te dei banho. E eu É. assim, ai, vi suas fotos. Lembra quando você Aham. era criança? Ela vai dizer assim, nossa, mãe, quem que é essa mulher? É. Sou eu. Prazer, Sabrina, fotógrafa das crianças. Que legal. É. E é um momento importante, né? Então, mas e aí, como é que você, quem escolhe se vai fazer foto ao ar livre ou dentro do estúdio é o cliente. É. Você não tem um chroma key assim que você faz e pode. Eu vou falar um negócio pra você, gente. Eu não gosto nada artificial. Aí você vai olhar meu Instagram e falar assim, Sabrina, mas não tem uma estria naquelas mulheres. É porque elas pedem. O que você me pedisse falar assim, Sabrina, eu quero a foto sem Photoshop. Eu Aham, faço. entendi. Ah, eu quero a foto que eu pareça uma boneca. Eu faço. Uhum. Eu respeito a decisão das minhas clientes. Mas você sempre vai ver no meu Instagram o que eu mais gosto de fazer. Tem muita gente que me pergunta assim, ah, Sabrina, você não faz casamento, você quase não posta. É porque eu posto mais o gestante e o newborn mesmo. Não é que eu não faça. Ah, tá, entendi. Você Eu também faz faço. casamento. Faço Evento, casamento. festa, assim você faz? Faço. Eu não gosto de fazer festa. Não, não gosto de fazer festa, tipo, balada. Ah, tá, Não entendi. gosto de balada. Casou também, né? Já foi a fase. Não, mesmo naquela época. Eu não gosto de ser aquela pessoa que vai ficar, ai, junta todo mundo aí, vamos fazer uma foto. Não, se Aham. for uma festa de família, lindo, maravilhoso, pode me contratar. Ai, gente, meu marido vai até me xingar que eu tô dizendo que eu não faço, viu? Mas eu não gosto de balada. Naquela festa, depois das 11 da noite, que você O vai pessoal chegar te em casa. puxando, tira aqui uma Ai, foto. não, gente bêbada, desculpa, gente, mas essa fase minha já foi, eu tô velha. Aham. Não, o negócio meu é família, é fazer a mulher se sentir bem. Tem todo esse processo que envolve o meu trabalho que eu gosto. Então, assim, se Sim. perguntar o que você mais gosta de fazer, é isso aí. Aham. E, por exemplo, quando você tira as fotos assim, manda pra pessoa, a pessoa fala assim: ah, não gostei de nenhuma foto. Acontece? Eu, tipo, ai, meu, não ficou nenhuma legal. Tipo, acontece? Como é que se lida? Você lida com essa situação? Às vezes a pessoa não sabia também que o serviço, o que estava incluso no serviço e esperava mais ou menos. Tem isso? Tem algumas situações que já aconteceram, sim. Quando eu trabalhava, né, dentro do meu apartamento, porque é aquela coisa, quando você não tem um nome, a pessoa aproveita pra te, sabe? Uhum. Chutar a tua bunda porque você não tem nada mesmo. Aham. Então, tipo assim, teve uma situação onde eu fiz um ensaio infantil e eu lembro que ela ainda fez um comentário no grupo sem falar meu nome, mas falando que, cuidado com quem você contrata. E essa situação Mandando foi. uma indiretinha assim. Ai, gente, eu fiquei tão Ai. pistola, porque assim, eu sempre fui muito cautelosa. E se você, naquela época, você falasse que você não gostava, eu dava o jeito de fazer o negócio de novo. Porque eu Tá, tava começando, então eu não me sentia tão confident pra, sabe, fazer o negócio perfeito. Então, entendi. ok, tinha aquele risco de dar errado. Então, assim, eu fiz o ensaio dela, da filha dela de aniversário, e era pra ser de Halloween. Só que assim, eu adoro montar cenários. Então eu coloquei Uhum. bastante coisa, sabe? Tava assim cheia. Sim. Quando ela chegou, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, olha, eu coloquei muita coisa. Você quer assim ou você quer com menos, né? Quer que eu tire um pouquinho do Tá, cenário? cenário. Aham. Tudo bem, não teria problema. Eu tava na vibe ainda dos ensaios do Brasil, que é aquele monte de decoração. Que é outra. Entendi. Que era outra coisa. Eu ainda faço um monte de decoração, mas eu tento meio que, né, não deixar tanto destaque quanto é a criança no cenário. Eu entendo que realmente naquela vez a criança não se destacou tanto que tinha muita coisa. Mas eu conversei com a moça antes. Eu perguntei se quer que tire, ela falou não. Mandei as fotos pra ela e eu lembro que ela falou assim: ai, Sabrina, tem como você arrancar isso aqui no Photoshop? Tem muita coisa no cenário. Nossa. Falei, gente, mas Vontade de matar. eu te perguntei antes, entendeu? Você teve a oportunidade. Porque o que a pessoa fica muito na cabeça assim, depois eu peço Photoshop, depois eu peço Photoshop. Não é assim, tem coisa que não dá. Mas você vai mostrando as fotos pra pessoa, assim, Eu não conforme lembro você se. tira? Hoje sim.
Ah, Hoje eu não tenho entendi. esse problema, porque eu Uhum, sempre falo: "Gostou? Esse lado tá melhor? Esse lado", sabe? Você tem entendi. essa isso vem com experiência. Aham, Mas naquela época eu não lembro se eu mostrava ou não. aham, Só que quando a mãe dela não gostou. Isso foi bem quando eu comecei, 2019, eu lembro como se entendi. fosse hoje. E aí aquela situação ela não gostou e eu também fiquei pistola, porque eu tinha dado a opção pra ela de trocar e eu bati o pé e falei: "Não, não vou fazer". Não, porque eu perguntei. Uhum, Você disse que, então, desculpa aí. Mas depois disso já aconteceu sim, descontentamento, mas não foi pelo trabalho, assim, não foi pelo ensaio, entendi, foi pela falta de Photoshop. entendi. Eu cheguei a ficar Então é muito. de tratamento da imagem, sim. Porque assim, se você olhar no Instagram, você vai ver que o pessoal pede muito Photoshop. Então, às vezes, você olha, tipo, a pele tá lisa, a barriga não tem uma marca, tinha até Aham. aquela linha mesmo que Você agrada vê ao mesmo. vivo, você não. E é o que eu falo pra você, isso é opcional. Se você disser pra mim: "Não, Sabrina, quero natural", vai Sim. ser natural. E aí, nessa situação, a moça foi bem rude comigo, pra É falar a mesmo? verdade. Nossa, eu fiquei assim. Como eu já tenho uma inteligência emocional em relação a isso, eu já aprendi, já levei muito, já fiquei super chateada, já chorei, já fiquei uma semana sem Sério? trabalhar. Nossa! Gente, porque assim, uma coisa é fato, por mais que você trabalhe com o que você gosta, se alguém vir e passar um caminhão em cima de você com um monte de coisa negativa, você começa a duvidar de você Muita mesmo. crítica, aham. E eu recebi crítica, isso foi recente, tá? Essa história que eu vou te contar agora foi recente, foi em dezembro do ano passado. Eu sou muito perfeccionista no meu trabalho, Tá. mas, teve algumas pessoas que falaram assim: "Ah, quero um pouquinho menos de Photoshop". Ok, vou lá e faço, tudo depende de como você pergunta. Sim. A moça, eh, complicado isso aí. A moça pegou e falou assim pra mim: "Nossa, eu não consigo nem olhar as minhas fotos, porque ficaram horríveis, porque se eu olhar essa foto aqui, ela acabou comigo". Nossa, que folgado, mano. Não, ela foi bem mal educada. Porque Sim. o negócio é você falar assim: "Ah, podia colocar um pouquinho mais de Tem formas e Photoshop?". formas de falar, né. Exatamente. Uhum. Se você não tá Se contente posicionar. porque gente, eu não sou uma máquina. Ninguém é uma máquina. Uhum. É óbvio que se eu ficar lá fazendo 3, 4 ensaios, talvez alguma coisa vai passar despercebida. E uma estria, sem brincadeira, uma estria dela ficou na barriga. E Aham. eu falei: "Nossa, eu arrumo essa foto pra você". Ela falou assim: "Não consegui nem olhar as outras fotos que estão todas horrorosas". Ah, que babaca, mano. Aí o que que eu fiz? Com toda a paciência do universo, meu pai e minha mãe estavam aqui ainda. Imagina, né, você ali tipo: "Putz, o que que eu vou fazer?". Aí eu fui, olhei todas as fotos dela, pra ter noção se realmente estavam ruins ou não. Falei: "Cara, é uma coisinha ou outra, assim, que passou Uhum. despercebido". Sim. E aí eu falei: "Vou ligar pra ela. Vou ligar pra ela e me explicar". Rapaz, pensa no arrependimento. A mulher não queria saber, ela só queria gritar comigo no telefone. Ah, E assim, o que mais me doeu, que não tem como você não ficar chateada, sim. foi a situação de que eu emprestei coisas pessoais minhas pra ela no ensaio, que ela: "Ai, não trouxe Foi na sua sutiã. casa, Ai, não usou sua sei o quê". roupa. Ela Aham. pediu foto na banheira, eu fiz a foto na banheira, arrumei todo um setup, coloquei luz, fiquei com ela mais horas do que ela pagou. Aham. E isso tudo não importa numa hora dessas. Simplesmente a pessoa quer te detonar. Tá com foda-se, né, e Aham. fica E ela me sim. ameaçou. Ela me ameaçou, ela falou assim, eu que ela ia colocar em grupos, que não sei o quê. Ah, Eu mano. pensei: "Cara, olha, eu assim, ó, eu posso ter meus defeitos, mas eu faço de coração, faço com amor e carinho, eu tenho um monte de cliente que vai estar ali me defendendo também. Sim. Quer pôr? Põe". Vai falar mais sobre o caráter, a personalidade dela. Eu acho a coisa mais horrorosa quando eu vejo alguém pegando e falando mal de um business. Por mais que eu não goste, tipo Aham. assim: "Ah, isso aqui não ficou bom, isso aqui". Não, gente, vai lá, conversa com a pessoa. Tem um, sabe? Tenta, né, Vai mais do de do uma forma caráter mesmo. profissional. Aham. Não tem como. E aí eu fui, liguei pra ela e ela me detonou. Detonou. "Não, porque você quer, porque eu não gostei, porque as fotos ficaram feias". Eu falei assim: "Tá, mas, você quer um Photoshop a mais? Você me fala", porque o que acontece é que eu trabalho com vários tipos de pessoas, então tem gente que não quer Photoshop, tem gente que quer, eu quero Sim, entender isso de você. sim, tem que ter uma comunicação, né. "Ai, não quero que você me deixe uma boneca, mas aquelas fotos estão inadmissíveis". E assim, não adiantava que eu falasse. Aí sabe o que eu falei? Eu Sim. cansei. Aí é com aquela paciência toda que você precisa ter, né, porque você tem um negócio. Uhum. O cliente nem sempre tem razão, tá, gente, esqueça isso, mas não é assim. Eu falei: "Olha, quer saber? Você me desculpa que você não gostou, eu vou tentar fazer o melhor. Se por acaso não ficar legal, você me manda uma mensagem e eu, né, Te dou eu resolvo". refund, alguma coisa É, assim? refund não, né, porque se fosse isso mesmo, ela não Porque tinha senão o postado pessoal todas as vai fotos dela. aham. Ah, Porque a postou gente no Instagram as fotinhas. posta foto, não sei Sim. o quê, e vem querer ah. Quer montar em cima, Não, né. não, 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 Quer porque ter uma vez razão. que você faz isso, o que acontece? Ela fala pra fulana, que fala pra ciclana e faz o quê? Faz a pessoa de idiota. E eu não sou Sim. idiota.
E meu trabalho tinha ficado bom. Uhum. Peguei, nossa, sacanagem, né? Tem uma paciência mesmo, né? Falei, tá bom. Já tinha mandado tomar no cu com muito, por Não muito tem menos. como. Quando você tem um negócio, você tem que respirar mesmo. Ter um É. saco de boxe no fundo da tua casa, que é o que eu tenho. Ah, você tem? Eu Ah, tenho. então. Nossa, se eu ficar Todo dia vai irritada, lá dar uma... põe a luva ali. Hoje mesmo eu tenho aula de boxe. Aí, ó, Você vai lá e tira toda aquela energia negativa, porque a pra urucubaca que vem com desestressar. você fique com você, tá? Não Uhum. comigo. Minha amiga fala, se a pessoa vier com energia ruim pra você, você fala assim, sobre você, eu tô bem aqui no meu cantinho. Aham. Não pego. Sim. Aí, enfim, fui lá, fiz o trabalho bem feito, e aí o marido dela foi lá, buscou o pendrive, buscou as coisas e tal, e morreu por aí. Entendi. Acabou. Nunca Mas mais assim, falaram. ela me destruiu, né? E aí ficou por isso mesmo, nunca mais conversamos e... Então a terapia te ajuda bastante nesse. Você já viu aquela frase que fala assim, que a terapia, que as pessoas boas têm que fazer terapia pra lidar com as ruins? Gente, não é Ah, mentira. Não é mentira. Os meus amigos, as pessoas que eu conheço, tudo fazem terapia e eu falo, que legal, né? Que hoje é uma coisa que você fala abertamente, sim. né? Eu faço Aham. terapia. Se alguém perguntar assim, como que você lida com gente ruim? Eu faço terapia. Eu faço terapia. É, como que você Sim. tá tanto tempo mostrando sozinha? Eu faço terapia. Eu Entendi. indico. Eu indico muito. Tem uma profissional no Brasil que ela me atende. Me Aham. atendeu ontem, por isso eu tô assim, tão easygoing hoje. Plena. Aham. E eu super indico fazer. Você precisa, não tem como. É o que eu te falei, teve épocas assim que eu falava, cara, o que eu tô fazendo? Vou Muito fazer outra estresse, coisa. né? É. Por isso eu começo a fazer você duvidar. Cara, teve um amigo meu que ele veio na primeira temporada do podcast, que ele é fotógrafo também, a gente trocou uma ideia. E aí ele fez um. Ele fotografava uns famosos. E aí uma vez ele foi tirar foto de um evento, um amigo, sei lá se era um amigo dele, né? Mas um cara que ele já conhecia, já tinha feito uns jobs. Que o cara era lutador lá no Irã e ele, sei lá, fazia um vale. Era de vale tudo, mas, mano, que matava os caras na luta, alguma coisa assim, tipo, um bagulho bem pesado. Só que ele foi fazer um evento de família, né, do cara, assim. Ok. Ah, é aniversário do filho, enfim, alguma coisa assim. Aí acordaram nas fotos, a quantidade de fotos. Aí o cara selecionou, quando terminou o evento, ele falou assim, ó, você seleciona X fotos. Ele falou assim, não, quero todas. Quero todas. Aí o cara foi até a casa do fotógrafo e falou assim, não, me dá o pendrive. Me dá o pendrive com todas as fotos, assim. E ele deu porque ele falou assim, mano, não sei se o cara ia me moer na porrada, assim. Ele falou assim, não, pode Mentira. ficar, pode ficar. Imagina uma situação dessa, velho, lidar com uma galera que não tem noção nenhuma, né? Tipo, contrato, foda-se. Olha, tem uma coisa que eu sempre falo. Não é que a gente escolhe clientes, mas tem aquela lista negra entre os business, né? Que a gente meio que se E conversa evita ali. pessoas, assim. Evita, não tem como. Assim, ó, teve cliente que me detonou lá atrás e hoje me ama de paixão. Vocês vão até ouvir isso aí depois. Mas é complicado. Tem coisa que é caráter, tem coisa que, fulaninho ouviu de ciclaninho, né? E daí depois Uhum. conhece a pessoa e fala, nossa, nada a ver, ela nem é assim. Sim, sim, Tem gente que me vê, acha que eu sou metida, gente, eu sou gente como todo mundo. sim. Tem gente que acha que eu sou super friendly e quer montar em mim, Quer abusar? quer abusar, mas a gente também sabe onde pisa. Enfim, é complicado. Teve situações já da pessoa querer foto toda, mas é porque eu já falo, né? Se você quiser um pacote com tudo, você paga tanto extra e você leva, se você quiser, entendeu? Sim, Tem uns que dá, foto de estúdio não, porque é muita coisa que você tem que mexer. Então você paga extra por foto. Eu quero entendi. 10 fotos a mais? É tanto, sabe? Mas assim, a gente tenta escolher ali pra não atender todo mundo, não, porque tem gente que não dá, galera. E hoje você trabalha só com fotografia? Como é que funciona a sua rotina? Minha rotina. Não, não Minha tem. rotina não tem rotina, galera. É, Então, basicamente, eu não tenho filhos, né? O que hoje facilita pra facilita mim, muita porque coisa. eu durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, Aham. entre aspas. Eu tenho minha cachorra que acabou de quase quebrar minha perna. Mãe de pet. Minha mãe é mãe de pet. E a minha rotina hoje, basicamente, acordo ali, faço meu cafezinho e vou pro computador. A última coisa que eu faço fica no computador. Assim, as pessoas acham que o trabalho de fotógrafo é completamente fora de casa ou em estúdio e tudo mais. Mas o trabalho que eu mais faço é No responder computador. mensagem, e-mails. E querendo ou não, a gente tem muita coisa, muito caminho diferente da pessoa falar com você. Então você tem lá, né, o WhatsApp, né, infelizmente Instagram. eu misturei o meu pessoal com o profissional, então tem um pouquinho de gente em cada canto. Aham. E aí tem o e-mail, tem Instagram, tem Facebook, às vezes fica lá no request do request e você fala, Jesus amado, não vi essa mensagem. Gente, acontece, não é por maldade, às vezes a gente não vê mesmo.
E aí, nessa forma aí, acaba sendo, né, você passa muitas horas respondendo. Aí atende um cliente, atende outro, depois no final do dia vai, passa as fotos pro seu computador. A minha rotina é mais ou menos assim, sabe? Final de semana acaba sendo corridão. Principal, quando você mais tira foto é no final de semana, É, de geralmente. quinta a domingo. Entendi. Ninguém quer começo de semana. E Uhum. começo de semana eu deixo mais porque a gente tem que limpar estúdio, tem que enviar foto, tem que Entendi. conversar com o cliente. Então eu acabo deixando o começo da semana para isso e o final da semana para os eventos. Eu Entendi. comecei a aprender a ter tempo para mim esse ano. Eu não É, tinha. então. Ah, vamos domingo. E eu tinha um compromisso com uma amiga. Eu ligava e falava, então, eu arrumei uma cliente. E elas queriam me matar. Aham. Hoje eu valorizo meu tempo, porque a gente precisa ter um Um pouquinho, né, equilíbrio de... assim, né? Ah, precisa, né? Sim. É. Mas a minha rotina é muito louca. Muito louca. Doideira, então. É. Mas com esse avanço das inteligências artificiais, você tem aplicado isso um pouco no seu trabalho? Sei lá, direto estou vendo foto no Instagram de gente grávida, assim, e a AI gerando foto com filho, esse tipo de coisa. Isso você consegue otimizar o seu trabalho de alguma forma com as inteligências artificiais ou você ainda não tem aplicado isso? Olha, eu vou ser bem sincera. A única coisa que eu usei foi aquele aplicativo pra ver como que eu fico como mãe. É, É a única aham, coisa que eu fiz e ainda é bizarro, porque se você olhar os dedos da pessoa fica tudo torto. Ele é aham. bem mal feito Meio mesmo. macabro. Nossa, horrível. E eu tenho muitos grupos de fotógrafos do mundo inteiro, sabe? No Facebook, principalmente. A gente tem Aham, grupo lá, mini sessões, não sei o quê. Aí só aham. pra fotógrafos, não sei o quê. Eu acesso muito isso. Então eu conheço fotógrafos de qualquer lugar. E lá o pessoal comenta: ah, consegui fazer isso, ah, consegui fazer aquilo. E fora os vídeos na internet que você vê muito, né? Sim, Eu não apliquei. Não tá. apliquei em nada do que eu fiz. Porque tem aquela coisa assim, se for pra fazer uma foto criativa, eu até vou aplicar. Mas se eu for fazer uma foto que é pra um registro de momento, perde totalmente o sentido. Sim. Você não vai fazer um ensaio de família e colocar lá que a pessoa tá em Paris, entendeu? Aham, Ah, não, gente, pra mim é demais. entendi. Assim, já me perguntaram, né, como que eu me sentia com tudo isso em relação ao meu trabalho. Eu acho que não vai mudar nada. Não porque hoje, se você for uma pessoa que você está fazendo um trabalho para registrar momento, Não tem pra que usar. não, não, Entendi. é. Uh-uh. Boa. Ó, vamos ler as perguntas que eu recebi aqui do pessoal? Ai, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, vocês têm sido bonzinhos comigo. Vamos ver aqui, ó. A Dani Soares falou que você é maravilhosa. Ai, querida. Um beijo. A Daiane FR, ela falou assim: quando você descobriu o talento pra fotografar? Que era na época da Puta. Barbie que ela falou. Foi na época da Barbie. Assim, na época da Barbie era brincadeira, né? Era coisinha de casa, né? Depois tinha foto de primos, coisa assim. Ai, umas fotos bizarras. Mas aí teve uma prima minha que falou assim: Sá, eu vou casar e não queria pagar fotógrafo, porque não tinha dinheiro pra isso. Aham, E falou: vai. E eu fiz. Gente, eu fiquei anos compartilhando a mesma foto que todo mundo jogou arroz. E aquele arroz ficou assim, sabe? aham, Eu não sabia nem usar a câmera no manual. aham. Mas ali eu falei, cara, tem um talento. Foi ali, naquele casamento, Que que eu falei, despertou. Aham, vou tentar. que legal. Eu nunca tive medo de tentar. Isso ajudou muito. E agora vocês foram ver Barbie e você tirou fotos no cinema, na pré-estreia? Como é que foi? Então, né? Todo mundo me pergunta isso, mas é casa de ferreiro espeto de pau, porque eu fui com o meu celular, não levei Ah, equipamento. tá, tá. Foi É, com as amigas, assim. eu fui com a minha cunhada. Minha Ah, cunhada nem gosta de rosa. Eu convenci ela a usar uma camisa rosa. Eu pra falei, tirar cara, você umas vai fotos. comigo. Eu tô promovendo o negócio no meu estúdio. Você não vai de preto, parecendo até velório, né? Aí, isso que assim, a gente tava procurando o ticket já fazia um tempão. E eu achei assim, um pra ela, 2 pessoas e um pra mim. Entendi. Daí, glória a Deus, eu O cheguei no pessoal aceitou cinema. trocar. Eu falei pra moça, ai, né, dá o swap aqui, pode ser? E ela foi super querida, deu o swap, tá. E lá foi só celularzinho, um videozinho aqui. Falei pro pessoal que eu ia. Aí o que que eu fiz? Como eu sou uma pessoa que eu não fico carregando minha câmera, eu tirei foto dos meus looks que eu tava escolhendo e aproveitei pra mostrar pras meninas o que tava disponível pra elas no Uhum. estúdio. Então, se você for fazer foto de Barbie comigo, vai, que vai ser legal. Você tem a opção de usar roupas minhas, né? Roupas do Ah, estúdio. então tem o ensaio da Barbie. Tem, sai da Barbie. Ah, que Tem a legal. caixa que, Jesus amado, eu gastei litros e litros de tinta. Você fez uma caixa? Eu fiz. Eu fiz a Gente, caixa do tamanho de adulto e a de bebê. meu Deus. Fiz. Meu marido olhava pra mim e falava Mega. assim: sério que você vai gastar todo esse dinheiro, todo esse esforço? Ele falou: você não consegue fazer com o fundo rosa.
E eu olhando pra ele e respondendo em pensamento, né? Você não sabe o que você tá falando. Não, gente. Quando é pra fazer negócio, vamos fazer de Mega verdade. produção. Olha, eu vou te falar, eu sentei do lado da caixa, quando eu tava com ela mais ou menos pronta, e ela começou a fazer assim, ó. A- Não a- tinha estrutura. é, Não tinha estrutura. Eu sentei do lado dela e assim, ó, caindo lágrimas. chorando. Pensando, Jesus amado, sabe? Deus, deixa eu me vencer, nem que seja por pena. Eu tava ali, não sabia como eu ia estruturar. Sim, Tava um horror. Enfim, consegui estruturar a caixa. Graças a Deus, já fiz bastante ensaio de Barbie. que legal. Mas aí, tipo, promovi bem, assim, sabe? Semana que vem eu vou fazer mais alguns. Então, se você quiser, entra no meu Instagram lá e Aí, ó. fala comigo que ainda tem vaga. Que legal. Vamos lá. A Naya Andracastiúcia. Nayandra. Nayandra. Ah, nossa, desculpa, Uhum. Nayandra. Ela perguntou aqui que a gente já. Uma pergunta que você já comentou um pouco foi como foi o começo para se estabelecer um fotógrafo em Sydney. E também se demorou para a comunidade brasileira reconhecer seu trabalho. Qual o momento que você falou assim, não, dá para trabalhar só com isso, assim? Eu nunca soube, sabe? Não teve aquele momento que você falou, dá. Demora muito pra isso acontecer. Quando chega o momento que você fala, dá, você já tá lá no outro universo, sabe? Você já tá com uma clientela gigante. Entendi. Eu duvidava de mim até ano passado ainda, sabe? Quando você. É muito complicado você ter o seu próprio negócio, tá Sim. longe da família. E, tipo assim, o meu estúdio hoje, eu montei ele na minha casa, né? Então, tipo, eu tenho espaços para montar cada cenário, atendo as pessoas super bem, mas eu não tenho espaço comercial. E eu sempre ficava perguntando, será que eu preciso disso? Será que Uhum. é necessário? A gente sempre se duvida, né, da própria capacidade. Sim. Mas eu sempre tive um negócio na minha cabeça que eu pensava assim, eu não preciso do melhor equipamento, eu não preciso ter um lugar gigante. Eu sempre fiz o melhor com o pouco que eu tinha. Eu fiquei Entendi. 7 anos com o mesmo equipamento. Então, assim, não teve uma vez que eu falei, dou conta. Eu sempre fiquei meio duvidando. Eu não sou uma pessoa tão. Confiante, assim? Não, demorou. Terapia, gente, terapia. Aham, Terapia. aham. Boa. Ah, e uma pergunta aqui, como foi atender os primeiros clientes Ozzy, né? Um negócio que eu não perguntei, você tem mais cliente brasileiro ou cliente Ozzy? Como é que é isso pra você? Então, acaba que, pelo estilo de foto que eu ofereci por muito tempo, que foi aquelas coisas coloridas, aqueles vestidão diferente, eu atraí um tipo de pessoa que gosta daquilo, né? Aham. E aí eu sempre tive na minha mente que assim, eu tinha que fazer um pouquinho de cada. Eu não sou aquela fotógrafa que só faz aquilo que você olha no feed é todo da mesma cor. Não, você vai ver tudo, chega Uma a ser até. variedade. Aham. Às vezes eu me pergunto se não é uma bagunça, mas não é. Teve cliente que já me respondeu, não, Sá, é legal eu ver que você tem tudo aquilo. Então, eu atraí muito pessoas que gostavam disso. E o que acaba sendo? Acaba sendo indiano, brasileiro, que já está Que legal. acostumado com essas coisas. Aham. Aí, quando vem um cliente australiano, ele já fala, eu quero aquela coisa mais clarinha, mais suave. E eu tenho Aham. também. Sim, sim. Então, aí você vai, né, mostrando as coisas diferentes que você faz. Por isso a importância de quando você mora, né, num lugar que nem esse, é você fazer um pouquinho de cada coisa. Pensar. Pensar que você está atraindo cliente de todos os backgrounds possíveis, Uhum. sabe? Os primeiros clientes, gente, eu lembro que eu atendi um casal de médico na sala da minha casa, que eu me perguntei hoje o que vocês foram fazer lá. Juro por Deus. Eu não falava quase nada de inglês, era aquela comunicação rala. Aham. Eu assim, eu não sei como eu tive essa cabeça de falar, cara, vai assim mesmo. Eu sempre fui, vai assim mesmo. Sim, É sim. o que você tem hoje. É o que tem, né? Também Você não não vai. vai. Você vai falar o quê? Vai esperar você ser fluente em inglês pra começar a fazer o que você deveria fazer? Não, cara, no dia a dia você vai aprender. E as pessoas são muito compreensivas. Você consegue conversar com alguém e falar assim, como que é aquela palavra mesmo? E alguém te ajudar, sabe? Isso Sim. é importante a gente lembrar disso. Aí a gente não desiste. E aí, naquela época foi uma situação bem complicada, assim, porque eu me senti mal quando acabou o ensaio. Uhum. Porque eu falei, cara, como assim? Eu não tô sabendo me comunicar? Sim. Aí foi que eu comecei a pegar mais cliente ainda. Sério? Sim, porque eu falei, como que eu vou aprender? Aham. Aí eu ia pra internet, tipo, antes dos ensaios, ficava pegando as palavras-chave, ficava Aham. lendo frases prontas. Ah, que legal. E era assim, porque em casa eu só falava português mesmo. Mal e Sim. mal eu ia pra escola. E era esse o trabalho. Com quem que eu conversava? Meu marido e meus amigos.
Sim. Então foi nos trancos e barrancos mesmo. Mas hoje você trabalha mais com brasileiros ou gringos? Dá pra te dizer que é half-half. Sério? Que legal. Porque o meu Instagram, ele vende muito. Aham. Como é uma plataforma onde eu divulgo muito meu trabalho, você vai ver muito meu trabalho no Instagram e no Pinterest. Aham. Eu acabo que muita gente. Eu sempre pergunto, né? Ah, você veio de onde? Indicação de algum amigo, alguma coisa? A pessoa, Instagram. Ah, te achei no anúncio do Instagram. Ah, você faz uns anúncios também. Faço anúncio. Legal, legal. É necessário, né? Senão Sim, você não chega a tantas pessoas assim. que demais. Ela também me perguntou, a Nayandra, ela perguntou qual que é o seu maior sonho. O que você pensa para o Uau! futuro, assim? O que você quer alcançar? Olha, eu tô começando agora. Na verdade, isso é um projeto antigo meu, que é vender os meus presets, né? Não sei se você sabe o que é preset. Não sei. São as edições pré-definidas do Lightroom que você vai colocar em cima da tua foto, ela vai ser quase que Tipo um perfeita. filtro, assim. É um filtrozinho. Uhum. Não fica fácil dizer que é filtro, né? Só que tem um ajuste ou outro. Então, tem gente que faz um anúncio e coloca, você vai ter suas fotos perfeitas com um clique. Mentira. Você Aham. vai ter que fazer um ajuste. E eu tô com todos os meus presets prontos. São 110 presets De maravilhosos. acordo com o ambiente e a De acordo com o localização. ambiente, situação, é pra viagem, pra blogueira, pra foto dentro de casa, pra foto fora. Aham. São bem legais. Eu tenho um Instagram só pra isso agora, que é o Sabrina Luz Studio, onde eu vou divulgar bem os antes e depois. Se você entrar lá, você já vai conseguir ver alguma coisa. Legal. E a minha ideia hoje, eu quero começar a ensinar, sabe, as pessoas. Mas não é que eu quero ensinar o fotógrafo a ficar melhor ainda naquilo. Não, eu quero ensinar você que vai Que não colocar uma foto manja. de viagem e falar, nossa, a foto tá escura. Aham. Cara, ali, ó, eu resolvo rapidinho pra ti. Sabe? Eu quero que tu aprenda a fazer isso. Então, Melhorar a qualidade melhorar a qualidade. E assim, sonho mesmo. Ai, cara, eu tô indo tão bem no que eu tô fazendo. Tô me sentindo tão fazer o ensaio completa. do seu bebê quando ele nascer. Casa de ferreiro, espeto de pau, duvido que eu vou fazer isso. Sério? Eu acho que eu até farei várias fotos, sim, não vou mentir. Mas, ai, que todas as situações que eu passo, eu acabo tendo que contratar alguém. Meu aniversário do ano passado eu contratei. Aham. Eu preciso, porque é o que eu falo, eu quero ter aquela experiência que eu dou para os meus De clientes. ser o cliente. Então, Aham. eu gosto de ser o cliente, Aham. sabe? Então, eu não acredito que eu vou fazer isso, não. Mas, assim, sonho, eu tenho uma coisa que eu gostaria muito de fazer e não fiz ainda, é expor as minhas fotos mais diferentes, sabe? Numa galeria, assim? É, Ah, numa que legal. galeria. Eu Aham. tenho 9 fotos premiadas hoje. Que bacana, como Todas assim? gestante. Tem premiações para fotógrafos, onde são fotógrafos mesmo mais renomados que escolhem aquelas fotos, Ah, sabe? que bacana. Isso é legal para nome, para que aparece em vários lugares, né? Portfólio, Para etc. portfólio. Aham. E eu tenho 9 fotos já. Que É, legal. 9 fotos são muito Parabéns. legais, obrigada. E E aí você quer essas fazer uma fotos, por galeria com exemplo, essas fotos? adoraria, assim. Claro que tem vários outros projetos bacanas que eu Aham. talvez colocaria numa galeria, mas essas fotos eu acho que são legais. Tem foto, tipo assim, da grávida saindo do papel recortado, com no fundo roxo, negócio bem diferentão. Aham. É. E como é que funciona para você expor numa galeria? Você já sabe como é que é o processo? Você vai atrás das galerias que fazem isso? Eles vão atrás de você? Você tem que pagar para alugar o espaço? Não faço ideia. Você já sabe como é que Olha, é? cada tipo tem um peso, né? Porque se você pagar só pra fazer, eu acho legal, eu gosto de ser convidada. Aham. Né? Pra pessoa falar assim, seu Sim, trabalho é prestigiado, legal. assim, né? O seu trabalho É. reconhecido. Aham. Dá pra pagar, tá? E claro, Aham. também, mesmo que você for prestigiado, que nem eu fui convidada pra participar de uma feira, você pagar 3.500 pra participar da feira. Então, tipo assim, nada nessa vida é de graça. Aham. Nada. Enfim, mas assim, teve uma galeria que eu soube que uma pessoa foi e eu falei, vou ver como é que é. Aí eu liguei e aí eles falaram assim, você precisa mandar um projeto pra nós e a gente entra em contato. Entendi. Pergunta se eu já fiz isso. Não foi atrás. Não, porque eu sabia que eu também, cada foto, eu teria que revelar no tamanho X, e aí eu ia gastar mais uma É um fortuna. investimento. É um investimento. Daí eu não fui. Até hoje eu não fui atrás. Entendi. Quem sabe no futuro? É. A foto ela pode te ajudar de alguma forma de ficar aqui na Austrália permanentemente ou não? Eu já tô aplicando a cidadania. Ah, que Então, legal. tipo assim, até antigamente eu até dei uma olhada, tinha uma época que dava. Mas eu nunca me preocupei com isso porque a gente pegou o sponsor, depois a gente teve, né, que agora eu tô no PR, mas eu já vou aplicar pra cidadania agora. Que legal, mas não foi através da fotografia. Não, foi através de TI. Entendi, Foi com o entendi. marido. Então,
a galera que quiser, sei lá, quem for fotógrafo, talvez não, hoje em dia não possa conseguir, não é uma profissão que... Eu não faço a mínima ideia, gente, É? mas eu vou ficar te devendo. Ficar devendo. Eu vou ficar te devendo porque Então, eu nem pensava em ficar, então, tipo assim, nunca me informei. então vai atrás do pessoal da Crystal Migration, então, para ver. Já dá a informação correta pro pessoal. E eu queria agradecer a sua presença, Sá. Adorei o bate-papo. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigado por estrear aqui a segunda temporada do podcast. O que você achou do bate-papo? Gente, foi fluindo que eu falo pra caramba, eu te disse. Que eu Foi fluindo que eu nem vi passar. Gostei muito. Muito obrigada mesmo por ter me convidado. Não, imagina. Obrigado a Espero você. que dê visualizações pra você. Não, e para você também. Fala um pouco do seu trabalho, como é que o pessoal te contrata, suas redes sociais, o pessoal seguir. Tá, hoje a melhor maneira de falar comigo é pelo meu e-mail, né, que é o estúdio@sabrinaluz.com, personalizado fácil. Se você quiser entrar no site e já saber os valores dos pacotes, o que não é personalizado, porque eu também personalizo dependendo do que você quiser, Tá. é www.sabrinaluz.com, super fácil também. E tem o meu Instagram, que é o Sabrina Luz Photographer, que é lá onde você vai ver o dia a dia, vai saber como que funciona, vai ver as pessoas que eu indico também, que eu gosto bastante de indicar trabalhos que eu uso, né, profissionais que trabalham comigo. Então, é dessa forma que você entra ali e contata. Eu tenho os valores no site, eu tenho muito portfólio, então se quiser alguma ideia, alguma inspiração, eu tenho Pinterest também, que eu não sei o arroba, mas é fácil você achar tudo isso Tá no no meu link da Instagram. bio. Tá tudo lá, o link da bio tá bem completo, Que legal. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Também nos sigam no Equalizando, no Instagram. Façam parte do Grupo Brasileiro em Sydney 2023, vocês que estão vindo para cá. A comunidade aqui se ajuda bastante, então o podcast é uma extensão do grupo para ajudar o pessoal. Também me sigam lá no pessoal, lá no Canguruber, se vocês quiserem dar umas risadas. Se quiserem uma viagem privada no Uber, fazer um karaokê lá e se divertir. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Equalizando, da segunda temporada. Se tiverem algum feedback, alguma sugestão, é só mandar no inbox. E até o próximo episódio. Também obrigado aos nossos sponsors, Tropical Açaí, Brazilian Flame, Follow Us Intercâmbio e Crystal Migration. Muito obrigado. E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.